Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 236, Ascensão da Matilha Stark. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 281 d.C. Arya estava em seu quarto, lendo a carta que acabará de receber, trazida por um corvo do norte, muito além da muralha. Eu a vi, ela certamente está crescendo e se tornando uma mulher da qual Artica se orgulharia. Arya começou a ler, mas parou na primeira frase. Droga, Jon. Como ele voou sobre os céus do norte e não veio me ver. Ela murmurou suavemente, fazendo um leve beicinho enquanto voltava a ler o resto da carta. Seus olhos se arregalaram ao ler que Jon havia buscado respostas sobre sua mãe, Lyanna Stark, por meio de Lord Oland Reed. O texto afirmava que ele sabia de tudo. Ele havia passado o dia inteiro com os Reed antes de retornar ao norte no mesmo dia, pegando tudo o que precisava de sua falecida mãe. A partir de amanhã, partirei com uma frota e uma companhia militar diretamente para Essos. Seguirei para o deserto Dothraki. Meu objetivo é invadir Vaes Dothraki e destruir todos os inimigos de Ártica. A carta terminava assim. Arya, mais uma vez, praguejou baixinho, frustrada por não ter participado daquela campanha. No entanto, suspirou no final. Apesar de querer estar ao lado de Jon, ela tinha seus próprios compromissos agora. Ficaria em Winterfell por pelo menos mais 8 luas, como havia combinado com ele. Ainda é um pouco frustrante. Arya murmurou enquanto saía da cama e se sentava ao lado de Nymeria, sua loba gigante, encostando-se nela e acariciando sua cabeça. Você viu Nymeria? Ele nos deixou para trás. Ele entrou em guerra e nem nos contou, e isso foi há mais de 2 semanas. O lobo apenas a encarou, incapaz de responder. Arya releu a carta mais uma vez, suspirando novamente pensando em Jon. Ela ficou um tempo encostada em Nymeria, sentindo o calor do animal até decidir se levantar. Ela estava vestindo apenas uma camisola. Foi até seu amplo guarda-roupa e escolheu um vestido de alta qualidade, preparando-se para o dia. Ao sair pela porta, Gil, sua guarda real, já estava esperando, como sempre. Como você dormiu, princesa? Gil perguntou, abrindo um sorriso. Muito bem, mas acordei com uma certa frustração. Arya disse, jogando a carta contra o peito do guarda real. Gil, um pouco surpresa, pegou a carta e arregalou os olhos ao reconhecer a letra do rei. Ele estava no sul. Gil murmurou. Sim, e ele poderia ter passado por aqui. Arya retrucou, ainda irritada. Espero que você não fique de mau humor por causa disso, princesa. Tenho certeza de que o rei não poderia simplesmente aparecer aqui depois de tudo, principalmente montado num dragão como Eragon. Gil tentou acalmá-la. Arya revirou os olhos e começou a andar. O guarda real suspirou e a seguiu logo em seguida, já sabendo que a princesa ficaria de mau humor por boa parte do dia. Eles caminharam pelos corredores até chegarem ao salão principal do castelo. Não estava muito cheio àquela hora da manhã, mas todos os presentes cumprimentaram Arya com respeito quando ela passou. Ela avançou até a mesa principal, onde encontrou seu pai, Ned Stark, conversando com uma mulher que carregava o pequeno Rickon nos braços. Arya viu ajeitando o Rickon enquanto se sentava ao lado do pai, enquanto trocava mais algumas palavras com Lord Stark e acariciava delicadamente o menino. A mulher sorriu para o pai de Arya antes de sair da mesa, descer e se aproximar de Arya. Bom dia, princesa Arya. Ela a cumprimentou sorrindo para a jovem, chamando-a pelo título em Ártica, querendo respeitá-la como seus guardas. Obrigada, Cassandra. Espero que esteja bem. Arya retribuiu o sorriso. Depois disso, ela foi até a mesa, deixando a mulher para trás. Cassandra era uma mulher do norte, de origem comum, que havia sido contratada para assumir o papel de castelã de Winterfell. Lord Glover a recomendou a Lord Stark e após viajarem para Winterfell, Arya e Ned a entrevistaram pessoalmente. Ela tinha 31 anos, era uma mulher bem educada graças aos pais e tinha uma aparência agradável para alguém de sua origem. Certamente, ela se destacaria se fosse cuidada como uma nobre. Cassandra já tinha alguma experiência em administração, pois assumirá certas funções no castelo de Bosque Profundo após a morte do marido durante a rebelião Greyjoy. Ela continuou auxiliando na administração até que seus 2 filhos construíssem suas próprias vidas e conquistassem profissões. Um deles havia se juntado à guarda de Lord Glover e o outro estava aprendendo o ofício de ferreiro. Eles tinham 16 e 15 anos, o que já era considerado idade adulta naquele período histórico. Quando não precisou mais cuidar deles, aceitou a oportunidade de trabalhar em Winterfell. Arya gostava dela especialmente por sua forte fé nos deuses antigos e seu respeito pela cultura nórdica, o que a tornou capaz de ensinar os irmãos mais novos de Arya. Cassandra certamente se destacava agora que o castelo estava livre dos sulistas, que há muito tempo haviam arraigado a fé sulista na sede dos Stark. Arya via nela alguém que poderia ajudar a restaurar as tradições do norte. Bom dia, princesa. Uma voz masculina ecoou perto das mesas enquanto Arya e Gil se dirigiam à mesa principal. Arya olhou e reconheceu o homem. Era ninguém menos que Buri, seu outro guarda real. Ele havia dormido na noite anterior, pois havia trocado de turno com Gil. Bom dia, Buri. Arya o cumprimentou. Você dormiu bem? Gil não perdeu a chance de provocar a colega, erguendo uma sobrancelha por trás da princesa. Você fala como se não fosse dormir esta noite. Aproveite sua noite hoje como eu aproveitei a minha ontem, respondeu Buri, revirando os olhos. Ignorando as provocações trocadas entre os 2 guardas reais, Arya finalmente sentou-se à mesa. Ela se aproximou do pai. Bom dia, pai, disse ela, beijando-lhe a bochecha e logo depois, outro beijo no pequeno Rickon.
Bom dia, filha, murmurou Ned com sua calma característica. Bom dia, Arya respondeu Rickon calmamente. Ele ainda estava um pouco afetado pela partida da mãe. Fazia apenas algumas luas que Catelyn partirá, e levaria tempo até que ele se acostumasse com a ausência dela. Enquanto aos poucos começava a ver Cassandra como uma figura maternal. Apesar de estar de mau humor por causa da carta de Jon, Arya sentou-se alegremente. Sua família logo começou a se reunir. Robb e Bran chegaram alguns minutos depois, e Sansa seguiu logo em seguida, acompanhada de sua amiga, a única que restava em Winterfell. Bran parecia animado, demonstrando estar superando grande parte da dor pela partida da mãe. Robb, por outro lado, mantinha uma expressão mais séria e reservada. Sansa, no entanto, certamente não aceitou bem a partida da mãe, ocorrida 4 luas antes. Ela culpava a Arya talvez mais do que qualquer outra pessoa, por tudo que acontecerá. As duas irmãs raramente se falavam, e quando faziam, o clima entre elas era tenso. Arya frequentemente deixava Sansa sem palavras, insultos e apelidos não funcionavam mais com Arya, o que deixava a ruiva perdida, sem saber como vencer uma discussão com a irmã. Arya, por sua vez, não se importava. Sentia que tinha feito a coisa certa e se recusou a chamar Catelyn de mãe novamente, depois de todas as brigas e provocações que aconteceram antes de ela deixar Winterfell. A mulher até parecia arrependida depois de tudo, mas para Arya era tarde demais. Arya ignorou todas as dezenas de cartas que sua mãe havia enviado de Correrio durante aquele período e não abriu nenhuma delas. A conversa fluiu entre a família depois que todos se reuniram, enquanto Arya conversava com Robb, Bran e seu pai. Você está chateada com alguma coisa? Bran apontou para Arya, começando a notar uma diferença no comportamento da irmã. Não estou, respondeu Arya rapidamente. Sim, você é, insistiu Bran, teimoso como sempre. Recebi uma carta esta manhã, Arya decidiu explicar, percebendo que não adiantava tentar escondê-la. Uma carta do Jon? Perguntou Bran, animado, elevando um pouco a voz. Ele sabia que Arya e Jon mantinham contato, mesmo que às vezes demorasse semanas para as cartas chegarem. Com essa pergunta, todos à mesa pararam de comer e voltaram os olhos curiosos para Arya. Sem escolha, ela suspirou. Não queria expor isso na frente de todos, mas agora não havia alternativa. Sim, disse Arya. Sério, o que aconteceu? Bran perguntou, ainda mais interessado. Alguns problemas em Essos. Jon foi para lá. Os Dothraki estão ameaçando atacar algumas cidades com as quais ele tem acordos comerciais. Então, ele decidiu lidar com isso pessoalmente. Ele ficará fora por algumas luas. Arya resumiu a situação, evitando detalhes sobre a passagem de Jon por Fosso Caim. Ele vai lutar no deserto Dothraki? Bran ficou ainda mais animado. Mais ou menos. Ele vai negociar com os Dothraki, corrigiu Arya, tentando conter o entusiasmo do irmão. Os outros trocaram olhares em silêncio. Ned ergueu uma sobrancelha, claramente guardando o assunto para depois do café da manhã. Naquele momento, Cassandra se aproximou da mesa principal no salão e chamou a atenção de Lord Stark dizendo seu nome. Lord Stark. Ned se virou para ela, e ela continuou. Preparei tudo para sua partida e também pedi aos homens que retirassem tudo que estava pendente no septo. Tudo está pronto para prosseguir com a destruição, informou ela. Ótimo. Agora vá comer alguma coisa. Conversamos sobre isso depois, respondeu Ned, satisfeito. Cassandra assentiu e escolheu uma das mesas mais baixas para sentar e fazer sua refeição. No final, todos se dispersaram da mesa. Rickon e Bran foram para as aulas. Sansa foi com a amiga costurar. Robb foi resolver alguns assuntos que precisava organizar e Arya foi ao solar do pai para resolver algumas pendências. 45.000 homens. Lord Stark murmurou, pensativo enquanto olhava para a carta de Arya. 30.000 homens, 10.000 anões e 5.000 gigantes. Há uma diferença, pai, corrigiu Arya com um leve sorriso. Certamente você queria estar com eles, não é? Ele disse, com um tom de leve desaprovação. Claro que sim, respondeu ela sem hesitar. Afinal, ela esperava participar das guerras de Artica. Além disso, ainda se sentia incomodada com o fato de Jon ter passado por Fosso Cailin e não ter ido a Winterfell para vê-la. Sabia que não podia exigir muito, mas ainda assim estava um pouco chateada. Jon enviando uma campanha militar não era algo tão importante a ponto de impressionar Lord Stark tanto assim, apesar de ter impressionado. Mas, sabendo que ele tinha ido para o sul e visitado Oland, Lord Stark sentiu-se um pouco ressentido com isso. Esses pensamentos o deixavam inquieto. Saber que Jon descobrira sobre Lyanna pela boca do amigo, e não por si mesmo, o fazia sentir-se um fracasso. Ele sempre soube que tinha o dever de contar a verdade ao sobrinho, mas nunca tivera coragem de falar sobre a irmã. Portanto, era compreensível que Jon buscasse respostas em outro lugar. Mesmo assim, Ned sentia que havia cometido um erro. Pai? Arya notou sua expressão triste e continuou. Jon vai te perdoar, ela disse, com firmeza e suavidade ao mesmo tempo. Ned enviou cartas a Jon, mas Jon disse que nunca as abriu por falta de tempo, por causa de seus deveres como rei e também por cuidar de sua família. Mas obviamente aquilo era apenas uma desculpa, e Arya sabia disso. Jon estava evitando aquelas cartas. Talvez porque ainda estivesse chateado, talvez por outro motivo que ela desconhecia. Mas ela esperava poder ver as cartas do pai. Já havia exigido isso em suas últimas mensagens. Depois de conversar com o pai, ela percebeu que ele estava tentando consertar as coisas com Jon. Talvez em breve pudesse haver uma reconciliação entre os dois. Eu sei. Ned murmurou pensativo após ouvir as palavras da filha.
Arya estava prestes a responder quando alguém bateu de repente na porta. Ela e Ned se viraram ao mesmo tempo. Digitar. Jory acabou abrindo a porta após a permissão de Lord Stark, enquanto a visão do guarda real de Arya, Buri, era perceptível. Ele agora estava cuidando da segurança de Arya, já que Gil havia tirado o dia para descansar. Lord Stark, está tudo pronto. Devo ordenar aos homens que comecem? Perguntou Jory. Ned olhou para Arya e se levantou. Terminamos aqui. Vamos lá fora. É hora de acabar com isso, declarou Ned, saindo do solar, acompanhado da filha. Do lado de fora do castelo, uma grande comoção se formava. Robb supervisionava tudo pessoalmente, sendo responsável por tudo. Havia vários homens ao redor do septo, alguns segurando martelos. Arya convencera o pai a destruir aquele septo. Não fazia mais sentido mantê-lo ali. Apenas uma pessoa ainda seguia abertamente a fé do Sete em Winterfell, e embora Sansa ainda a seguisse, não protestou contra a decisão. Arya decidiu se concentrar em fortalecer a posição da família Stark no norte e resgatar a cultura nórdica. Ela desejava reviver as tradições dos Reis do Inverno e fortalecer os laços com os deuses antigos. Apesar do respeito que Ned conquistou ao lutar e vencer a guerra durante a rebelião de Robert, Robb enfrentou desafios como herdeiro e futuro Senhor de Winterfell. O peso de ser o futuro Senhor de Winterfell já o pesava. Seu nome não era mais visto com a mesma intensidade de antes, após a desavença com Jon quando eram apenas crianças. Ele precisava se reafirmar, e Arya sabia que fortalecer Winterfell e a cultura nórdica dentro do castelo seria essencial para que ele conquistasse a plena confiança dos senhores. A destruição do septo foi o primeiro passo. Para Arya, era quase uma afronta ao alto septão, mas como Jon lhe dissera certa vez, alguns reis do inverno cuspiriam no túmulo de seu pai quando ele deixasse este mundo, por ser o primeiro Lord Stark a depositar a fé do Sete ali, quando lutaram contra ela por milhares de anos, como se estivesse cuspindo em todos os sacrifícios que fizeram para arrancar o norte das mãos dos Ândalos. Era uma marca de interferência do sul que precisava ser apagada do coração do norte. Vejo que você fez um bom trabalho, irmão, Arya elogiou Robb, parando ao lado dele. Robb assentiu, assumindo a responsabilidade que era sua. Os olhos de Arya examinaram os homens até que ela encontrou um rosto familiar. Era um homem segurando um martelo, mas sua expressão era de pura humilhação. Parecia estar sofrendo só de estar ali. Este era o estado atual de Theon Greyjoy. Não havia mais a boa vida que ele tivera outrora. Agora, ele realizava trabalhos braçais como qualquer outro servo ou guarda. Estava sendo severamente punido por seus erros do passado. Robb, vou deixar você dar a ordem, Lord Stark, disse Ned, dando passagem ao filho. Robb assentiu novamente, dirigindo-se aos homens. Vocês ouviram, rapazes? Vamos começar. Ele falou, apontando para o septo. Comecem. Sua voz ecoou firmemente pelo pátio com o comando. Os homens não hesitaram. Aproximaram-se do septo, pegaram seus martelos e começaram a golpear com força. O som dos impactos ecoou enquanto as paredes da Casa dos Deuses do Sul começaram a rachar. Todos em Winterfell pararam para testemunhar o momento. O septo, que ali estava há mais de 17 anos, estava sendo demolido. Cada golpe de martelo fazia as rachaduras aumentarem até que as primeiras paredes começaram a ruir. Theon não parecia nada satisfeito enquanto balançava o martelo repetidamente. Sentia que deveria estar ao lado de Robb, supervisionando os homens, mas essa não era mais sua realidade. Ele não conseguia nem segurar o martelo direito com a mão, ainda enfraquecido desde que Jar o havia quebrado muitos anos atrás. Pare de enrolar, Lula. Trabalhe, zombou um dos homens ao seu lado. Claramente, Theon não era mais bem visto em Winterfell, e isso frustrava. Mesmo assim, ele continuou trabalhando. As estruturas começaram a ceder e os homens se afastaram das áreas mais perigosas, evitando serem atingidos pelos escombros. Aos poucos, o septo de Winterfell estava caindo. Arya sabia que sua mãe não ficaria nada feliz com isso, nem um pouco, especialmente porque Sansa também seguia o Sete. Mesmo assim, Ned permaneceu firme em sua decisão e seguiu o conselho da filha. Essas são as origens do Norte. O Sul não pode ter autoridade aqui. Lord Manderly pode escolher seguir o Sete, é seu direito. Mas em Winterfell os Stark representam o Norte e não devem abandonar o que moldou os homens que o seguem. Esse pensamento ecoou na mente de Lord Stark com Arya repetindo as palavras que Jon lhe dissera certa vez, enquanto observava o vidro colorido acima da porta do septo. Geralmente refletindo a luz no altar, começara a rachar junto com a parede. Os homens gritaram e fugiram quando a estrutura cedeu. Rickon fora trazido por Cassandra que o segurava nos braços. Ele queria assistir à destruição, curioso como qualquer criança. Bran também correu para se juntar a eles. Sansa, porém, observava da sacada do castelo, acompanhada de uma amiga. Ela não parecia nada feliz em ver aquilo, mas permaneceu em silêncio. Arya suspirou, continuando a observar até que as últimas paredes finalmente caíssem. Tudo aconteceu em cerca de 12 minutos. Leve-o para dentro, Lord Stark pediu a Cassandra, apontando para Rickon. Ela assentiu e se preparou para levá-lo, mas o garoto protestou com sua voz infantil. Mas pai, eu quero ver você ir embora. Só sairemos à tarde, filho, depois do almoço. Não se preocupe. Cuidarei de mais algumas coisas e nos encontraremos no corredor. Ned agachou-se e falou calmamente. Rickon assentiu, um pouco contrariado, mas aceitou. Cassandra o levou de volta ao castelo. Robb estava terminando de organizar os homens após a destruição do septo, e Arya seguiu o pai até o solar. Eles ainda precisavam finalizar os últimos preparativos.
Após a destruição do septo, a manhã já estava quase no fim. Arya e Ned discutiram mais alguns assuntos antes de se reunirem com a família para o almoço no grande salão. Aquele seria o último almoço antes da jornada que duraria algumas luas. No início da tarde, Lord Stark, acompanhado por seus 2 filhos, Bran e Robb, juntamente com Arya, seus guardas reais, sua amiga Meeryn, os companheiros articanos e alguns soldados, estavam prontos para partir em uma jornada pelo norte. Arya sugerira ao pai que ele empreendesse uma campanha de reconhecimento naquele ano, visitando os principais lordes e cidades do norte. Seria bom reafirmar a posição da família Stark e também prepararia Robb e Bran para o futuro. Ambos conheceriam pessoalmente seus lordes e suas casas, algo raro, já que raramente saíam de Winterfell. Centenas de cavalos estavam reunidos no pátio de Winterfell. O primeiro destino seria o sul, para o Fosso Cailin, e de lá, seguiriam para a Praça de Torren. Depois disso seguiriam para o norte, pois Arya queria visitar pessoalmente a fazenda Isseil, que Jon ajudara a prosperar. Ela ouvirá a história várias vezes da boca dele e sempre a achará fascinante. Queria conhecer as pessoas que acolheram Jon quando ele estava perdido e que foram recompensadas com as dádivas que os deuses lhe concederam. Em seguida, eles passariam por Bosque Profundo e visitariam os clãs da montanha, a terra de Arya e da família da avó de seus irmãos. Depois disso, eles iriam para a Última Lareira e até mesmo para Dádiva, uma área atualmente administrada pela Patrulha da Noite. Desde que a rainha Alysanne Targaryen concedeu aquelas terras à patrulha, tirando-as das mãos do norte, Jon sempre disse que foram um erro grotesco. Grande parte do declínio da patrulha decorreu desse ato, que gradualmente os distanciou do apoio dos senhores do norte. Depois eles planejaram ir para Carold e viajar pela costa leste, visitando todos os senhores daquela região, até chegarem a Porto Branco. Por fim, Ned ainda pretendia ir à Vigília da Água Cinzenta para visitar seu velho amigo Olan Reed e conversar sobre Jon. Ao saber que seu sobrinho estivera lá recentemente, Ned decidiu incluir essa visita como a última parada antes de retornar a Winterfell. A jornada, no total, deveria durar cerca de 6 luas. Durante esse tempo, Lord Stark estaria longe do castelo, mas Arya conseguirá convencê-lo de que valeria a pena. Robb e Bran pareciam animados com a ideia, mas Sansa se recusou a ir. Rickon também era jovem demais para viajar, o que o deixou triste por saber que sua família ficaria fora por tanto tempo. No entanto, Sansa seria responsável por cuidar dele, juntamente com Cassandra, que já desempenhava quase o papel de mãe para o menino. Ela lhe oferecia uma educação muito mais nórdica do que a que ele teria recebido com Catelyn, o que Arya considerava bastante positivo. Aos poucos, todos estavam prontos. Ned olhou para o grupo e levantou a voz. Acredito que estamos todos prontos. Vamos. Lord Stark deu a ordem. Assim, ele começou a cavalgar. Arya montou sua enorme loba Nymeria e seguiu ao lado do pai. Seus guardas reais, Gil e Buri, a acompanhavam como sempre, vigilantes. Outros soldados e articanos juntaram-se a eles, formando a companhia. Robb e Bran pareciam especialmente animados. Era uma oportunidade que esperavam há muito tempo, viajar pelo norte e conhecer as terras e os homens que um dia comandariam. E assim eles partiram. Capítulo 237, entrando no Mar Dothraki. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 281 d.C. Uma lua havia passado enquanto os navios árticos cortavam o mar ao norte do mundo conhecido. O mar trêmulo era muito mais frio que os mares do sul, embora não houvesse nada congelado como as águas da costa norte além da muralha. Jon sabia que este lugar abrigava um grande número de krakens, segundo Cerume, através das memórias que compartilhara com Jon. Além disso, havia uma imensa área de gelo que cobria todo o norte do mundo conhecido. A campanha militar da frota transcorreu em grande parte sem problemas, apesar de enfrentar algumas tempestades e perder 3 navios. No entanto, nenhuma vida foi perdida, pois Jon conseguiu controlar seu Kraken, que usava seus tentáculos para resgatar qualquer um que caísse na água. Eles navegaram com eficiência, sem parar em nenhum ponto, até finalmente se aproximarem de seu objetivo, identificando Moroj ao passarem e se aproximando da costa perto da região de Ifequevron. Ifequevron era um reino com uma vasta floresta ao norte de Vaes Dothraki. Como seria difícil atravessar tal floresta com um exército, eles planejaram usar a região desértica para avançar pelo Mar Dothraki que ficava ao lado dela, onde havia uma entrada para um grande canal. Jon estava em sua cabine, como de costume, lendo um livro enquanto sua esposa tomava banho. Quando sua rainha terminou, vestiu um robe e se aproximou do rei ártico. O que você está lendo? A voz de Serena transparecia curiosidade enquanto ela o olhava com interesse. Jon levantou os olhos, vendo sua esposa se aproximar. Um livro do cofre que pegamos de Valíria, respondeu Jon calmamente. Importante? Ela perguntou, e Jon balançou a cabeça. Apenas algumas ideias de pensadores de sua época que eram bastante racistas em relação a todos os outros povos do mundo, alegando que todos deveriam se curvar ao povo de Valíria. Mas é só leitura para passar o tempo, respondeu Jon, sem dar muita importância. Serena sorriu, pegando o livro das mãos dele e colocando-o de lado, enquanto Jon arqueou uma sobrancelha para a ação dela. Venha para a cama comigo, ela disse, tocando seus ombros, seduzindo-o. Jon olhou para ela calmamente e sorriu. Você acabou de tomar banho. Não há um único momento em que estamos sozinhos durante o dia que você não queira. Jon comentou. Serena riu baixinho e passou os braços em volta do pescoço dele. Passei 2 anos sem você.
Qualquer esposa gostaria de aproveitar o marido depois de uma viagem tão longa. Quero compensar esse tempo. Além disso, tomei um banho para ficar com um cheirinho bom para você. Ela começou a tirar o vestido que havia colocado depois do banho na frente dele, ficando nua e se aproximando de John enquanto ele ainda estava sentado. John deslizou os dedos sobre a pele dela e a beijou abaixo dos seios. Certamente perfumado, ele comentou. Vamos para a cama, meu amor, ela disse, tocando seu rosto. John a pegou pela cintura, levantando-a facilmente, apesar de ela ser uma gigante encolhida, e a carregou até a cama, beijando seu pescoço antes de olhar para ela, enquanto ela implorava pelo calor do marido. Você não usou nada para prevenir a gravidez nas últimas 2 semanas. E você não mencionou isso, questionou John antes de continuar. Serena apenas sorriu com os olhos brilhando, e não pareceu ofendida pela pergunta do marido. Estou pronta para lhe dar outro filho. Sou a única rainha que ainda não concebeu neste momento. John suspirou tocando sua barriga. Vamos para a guerra, Serena. Não acho que seja uma boa ideia. Uma guerra que antes mesmo da minha gravidez se tornar um fardo, já teremos vencido e voltado para casa. Ou, mesmo que já estejamos em Ártica com a nossa família, isso não mudaria nada, mudaria. John permaneceu em silêncio por um momento antes de aceitar o desejo dela. Ele tomou seu corpo nu e a levou para a cama, passando a tarde com sua rainha. A noite caiu, e John permaneceu ao lado de Serena, aceitando a ideia de dar um irmão para Loki naquele mesmo quarto. No dia seguinte, ele finalmente saiu do quarto e foi falar com seus homens. Apesar de o amanhecer ainda ser recente, todos já estavam trabalhando e se preparando para a chegada da costa, que finalmente estava à vista de todos. O capitão se aproximou dele, acompanhado por alguns guardas reais. Meu rei, vejo que já acordou. Como pode ver, finalmente chegamos, disse ele. John assentiu, olhando para o horizonte. Terra firme se estendia à sua frente enquanto entravam em um vasto canal ao longo da costa. Preparem-se para atracar. Toda a frota deve desembarcar na costa assim que chegarmos ao fim deste canal. Como de costume, o navio de John liderava toda a frota e atrás dele, o mar estava cheio de mais de 600 navios. A maioria eram carracas grandes, embora esta fosse uma campanha militar e não comercial. Como os navios de guerra eram limitados, as carracas eram usadas para transportar recursos e animais. Elas trouxeram um grande número de cavalos árticos, criados em Ártica após sua compra nas planícies quase 4 anos antes. O número inicial de cavalos era de cerca de 25.000, embora a maioria agora fossem seus descendentes, graças a John, que estimulou sua produção por meio de sua alquimia. John olhou para o capitão com um leve sorriso. Como os homens estão se adaptando ao mundo fora de Ártica? Meu rei, eles certamente estão bastante surpresos, respondeu o capitão. Afinal, a maior parte do exército que os acompanhava nunca havia saído de Ártica antes. Foi certamente uma experiência única. Logo eles avistaram um deserto que contrastava fortemente com as terras congeladas ao redor de seu reino. Bem, vamos falar com eles assim que começarmos a atracar, disse John enquanto os navios continuavam avançando. Havia algumas vilas de pescadores ao redor do canal e até mesmo algumas pequenas cidades. Naturalmente, os moradores locais começaram a fugir ao avistar a enorme frota avançando por aquelas águas com um número tão grande de navios. Não era a intenção de John assustá-los, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. De qualquer forma, ele precisava parar naquele local, pois era o ponto mais próximo para se preparar antes de avançar em direção ao território Dothraki. Além disso, essa reação aconteceria em qualquer lugar ao longo da costa de Essos. Talvez, em poucas semanas, ele já estivesse em Vais Dothrak. Segundo relatos, Khal Drogo estava lá, reunindo homens e aumentando seu calazar. John certamente resolveria seus problemas rapidamente para que pudesse voltar para casa em vez de procurar Drogo do outro lado do mar Dothraki. Serena seguiu John logo após deixar seu quarto, parando na beira do navio enquanto admirava a vista com ele. Ela usava uma armadura como a do rei, segurando seu martelo, acompanhada por guardas reais responsáveis por sua segurança. Então isso é Essos. Parece mais seco que Dorne, ela murmurou, observando a paisagem marrom. Não era exatamente um mar de dunas e areia como Dorne. O terreno era seco e rachado, com algumas planícies rochosas e até florestas perto de lagos e rios. Certamente havia muitas aldeias espalhadas pela terra. John se perguntava como as pessoas ainda conseguiam viver ali, considerando que os Dothraki os atormentavam constantemente ao longo dos séculos e milênios. De qualquer forma, eles observaram o primeiro navio ancorar na costa sul do canal 4 horas depois de entrar, enquanto mais embarcações se aproximavam e começavam a encher as laterais ao redor, ignorando as vilas locais. O capitão se aproximou de John. Meu rei, podemos aproveitar a maré alta para descarregar os homens, mas certamente precisaremos levar os navios de volta ao mar assim que terminarmos. John assentiu. Tudo bem. Vamos apenas remover todos os recursos e equipamentos necessários. Depois disso, continuaremos nossa jornada enquanto parte do exército permanece nas naves. Quantos homens devemos deixar para trás para proteger a frota, meu rei? Perguntou um dos guardas reais. Cerca de 5.000 serão suficientes, respondeu John. Embora o número parecesse pequeno em comparação com o tamanho da frota, eles tinham o mar a seu favor. Podiam lançar ataques rápidos à distância com fogo vivo, deixando para trás 1.000 gigantes.
Contudo, Jon não queria usar essa tática enquanto avançava pelo deserto Dothraki. Ele preferia uma abordagem de combate mais direta, onde seus homens pudessem aprender e demonstrar suas habilidades de luta. Jon começou a deixar o navio enquanto seus soldados preparavam um acampamento inicial. Os homens começaram a descarregar os recursos que usariam durante a viagem. Ele olhou para Fantasma, que não parecia nada feliz naquele ambiente árido. Você queria vir. Eu avisei. Jon provocou o lobo, que soltou um pequeno gemido em resposta. Ele não queria abandonar seu dono, mesmo odiando o deserto. O acampamento estava sendo montado rapidamente. Os gigantes desembarcaram dos navios, carregando as cargas mais pesadas, enquanto os soldados armavam as tendas e organizavam os suprimentos. Alguns navios não conseguiam chegar à costa, então eles enviaram pequenos barcos ou trocaram de posição com navios já descarregados. O deserto era um ambiente difícil para seu povo, acostumado ao frio. Ele sabia que essa adaptação não seria fácil. Podia ver o desconforto nos olhos dos articanos, mas eles teriam que suportar. O acampamento foi montado para que eles passassem a noite, e os homens tiveram liberdade para descansar em terra pelo resto da tarde, cumprindo apenas suas tarefas essenciais. Jon simplesmente ajudou a supervisionar tudo enquanto os navios retornavam ao mar para evitar encalharem devido à maré. Ao cair da noite, Jon deixou sua tenda onde estivera com a esposa, e foi até a tenda de comando. Lá, iniciaria uma reunião com seus comandantes. Uma maquete detalhada da região havia sido montada, semelhante à que ele havia criado em Artica nos últimos meses. Seus homens o cumprimentaram, curvando a cabeça em sinal de respeito enquanto ele se posicionava diante da mesa de estratégias, observando a maquete. Ela marcava as posições das tropas e o objetivo final da campanha. Como estão os homens? Perguntou Jon. Desconfortável, meu rei, respondeu um dos comandantes dos Articários, Legião, uma subdivisão do exército composta por 500 homens, projetada para tomadas de decisões mais rápidas no meio da guerra. Mas não há nada com que se preocupar, meu rei. Os articenses são fortes e resistentes. Não seremos intimidados por um simples deserto, acrescentou outro comandante. Tenho certeza disso, comandante, respondeu Jon, voltando-se para o mapa. Eles vão se adaptar nos próximos dias. De qualquer forma, precisamos determinar a melhor rota para chegar ao nosso destino. Mas duvido que possamos confiar nesses mapas incompletos. Os mapas não forneciam muitos detalhes sobre a região. No entanto, Jon tinha uma vantagem. Ele tinha suas águias no céu, que havia trazido de volta, e elas já estavam acostumadas a sobrevoar qualquer território. Elas mapeariam toda a área planando sobre o deserto. Enquanto marchamos, escolherei o melhor caminho. Não será agora, mas também quero que nossos batedores Varg explorem toda a região, continuou ele. Há pelo menos 7 vilas e pequenas cidades por perto. Muitos dos habitantes já nos viram, e a notícia certamente se espalhará pelo deserto. Jon sabia que muitas aldeias haviam sido abandonadas após avistar a frota na costa. Ver tantos navios poderia ter sido interpretado como um ataque pirata ou uma invasão, o que assustou as pessoas. Muitos fugiram com suas famílias e avisaram as aldeias vizinhas. Os comandantes e oficiais continuaram a discussão com o rei, concentrando-se na segurança da marcha, na logística e nos recursos que transportariam. Eles haviam trazido alguns animais de carga para auxiliar no transporte. Os batedores já estavam se posicionando ao redor dos 40.000 homens que marchariam para o sul. Todos os guerreiros árticos estavam estrategicamente posicionados e prontos para agir quando chegasse a hora, formando uma defesa formidável contra qualquer grupo no deserto. Sem mencionar que nada poderia se aproximar deles sem o seu conhecimento. Eles podiam enxergar centenas de quilômetros em todas as direções. Tudo bem, ficaremos aqui por 2 dias, anunciou Jon. Quero que os homens se acostumem com o clima antes de começarmos a avançar. Durante esse tempo, ajustaremos nossas estratégias e finalizaremos a organização dos suprimentos. Ele então deixou a tenda, dando tempo aos comandantes para coordenar suas ordens. E 2 dias depois, o tempo de preparação havia chegado ao fim e havia sido bem aproveitado. No dia anterior à marcha, Jon pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. Serena, que estava observando de lado, aproximou-se e perguntou curiosa: "O que você está desenhando?" Jon permaneceu focado, mas respondeu: "Nossa bandeira." Serena se aproximou um pouco mais, observando a figura que ele desenhava. Jon esboçava uma chama de gelo, o símbolo de Ártica. Então caminhou até a águia do deserto que havia tomado para si nos últimos dias e amarrou o papel em suas garras. Jon observou a águia voar para fora da tenda, subindo em direção ao céu. Uma pequena mensagem para nossos inimigos. Mas também os deixa confusos, disse Jon com um tom divertido. Naquele mesmo dia, tudo estava preparado e eles finalmente começaram a organizar a marcha. Jon cavalgava seu lobo, Fantasma, que não usava armadura devido ao calor extremo, algo que já o incomodava bastante. O lobo só usava sua proteção quando entravam em batalha. A marcha rapidamente se posicionou assim que o acampamento foi desmantelado. Milhares de gigantes, anões e os numerosos soldados árticos avançaram pelo terreno árido e desconhecido. E assim foi por uma semana. Enquanto isso, em outro lugar, Shao Mudak estava perto da região costeira do norte, tendo acabado de conquistar uma cidade com pouco mais de 2.000 habitantes. Seu calazar de 8.000 guerreiros dominava a área sem resistência, dado o poder que possuía. Ele observou um homem trêmulo diante dele. "Você está dizendo que veio buscar segurança nesta cidade?" perguntou Shao Mudak, com a voz cheia de suspeita enquanto falava na língua Dothraki.
Você afirma ter fugido de um exército que vinha da água envenenada, disse ele, referindo-se ao mar pelo nome que os Dothraki usavam, já que seus cavalos não podiam beber sua água. O homem engoliu em seco antes de responder. Sim, eu juro. Saímos da nossa aldeia há mais de uma semana por causa da chegada de muitos navios. Pensamos que iríamos morrer, então fugimos para o sul. O homem tremeu ao olhar para uma jovem chorando perto de alguns Dothraki. Ele sabia o que tinham feito com ela. Durante 2 dias, sua filha havia sido violentada. Seu pai só queria libertá-la daqueles animais. Eles haviam fugido da costa norte em busca de abrigo, mas agora estavam presos em um pesadelo diferente. Ele não sabia o que era pior. Enquanto quase todos os homens da cidade tinham sido mortos, e algumas mulheres já tinham sido assassinadas, nenhuma delas poupada dos abusos, sua filha permaneceu lá, vulnerável. Shao Mudak cruzou os braços, seu olhar afiado. Quantos eram? Ele perguntou num tom perigoso. Eu não sei quantos, mas eram centenas de navios. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Nunca tinha visto nem os estandartes deles, confessou o homem, ainda tremendo. Shao Mudak sorriu, achando a informação intrigante. Você acha que eles podem nos derrotar? Perguntou ele, com a expressão cheia de arrogância. Ele queria se tornar um dos maiores caos da história, e derrotar um exército que vinha da água envenenada poderia elevar ainda mais sua fama. O homem hesitou antes de responder. Acredito que sim, havia muitos navios. A atmosfera ficou pesada com suas palavras, e o homem percebeu que havia cometido um erro fatal. Mate-o, ordenou Shao Mudak friamente. Ele não gostou do que ouviu. Não, por favor, você disse que libertaria minha filha se eu lhe desse essa informação, implorou o homem desesperadamente. Mas seus gritos foram em vão. Os Dothraki o agarraram com força. Em segundos, uma lâmina de araque cortou seu pescoço antes que ele pudesse reagir. Sua filha assistia a tudo, horrorizada. Faça o que quiser com ela, disse Shao Mudak, indiferente. Eu nem me importo se você a entregar aos cavalos. A menina gritou em desespero, mas foi silenciada com socos antes de ser arrastada para seu destino cruel, mais uma vez submetida a abusos. A cultura Dothraki estava no auge da selvageria, matando, saqueando e estuprando, espalhando terror pelas vilas e cidades de Essos. Um dos companheiros de sangue se aproximou de Shao Mudak. O que fazemos agora, Shao? Mudak olhou para a cidade à sua frente, vazio de qualquer emoção. Terminamos este lugar. Depois seguimos para o norte, respondeu ele. Quero ver este grupo pessoalmente. Talvez ganhemos fama derrotando inimigos do deserto aquático. Seus guerreiros gritaram em aprovação. No dia seguinte, os Khalazar deixaram a cidade, levando ainda mais escravos do que antes. Continuaram avançando para o norte até chegarem a uma região de colinas. À frente deles, havia um grande acampamento. Os batedores retornaram rapidamente, informando Shao Mudak sobre a força do inimigo. 5.000 homens, disse um deles. Mudak assentiu, satisfeito. O número não parecia muito ameaçador. Aquele homem realmente me desrespeitou e zombou de mim, murmurou Shao Mudak, desejando poder matá-lo uma segunda vez. Era uma pena, pelo menos para Mudak, que sua filha também tivesse morrido no dia anterior, incapaz de sobreviver aos abusos. Seu olhar tornou-se predatório. Ele já havia decidido o que faria em seguida. Vamos nos preparar e acabar com esse grupo, disse Shao Mudak enquanto seus guerreiros se organizavam rapidamente para a batalha. Enquanto isso, os articanos já estavam preparados. Além de avistarem os batedores Dothraki, seus arqueiros sabiam exatamente onde os inimigos estavam. Eles haviam armado uma armadilha, armando-se com escudos, espadas e lanças enquanto montavam em seus cavalos naquele acampamento, que era apenas uma fração do verdadeiro exército escondido do outro lado da colina. Logo, o som de gritos e cascos ecoou pelo deserto. Uma enorme nuvem de poeira se ergueu no horizonte enquanto um grupo de 8.000 Dothraki avançava furiosamente, gritando e brandindo seus araques e outras armas. Eles avançaram rapidamente em direção ao inimigo, enquanto 5.000 homens esperavam sua chegada em frente à colina. No céu, vários pássaros circulavam, observando os movimentos dos Dothraki. Deixarei o comando dos arqueiros com você, disse Jon a um de seus guardas reais atrás da colina. Sim, meu rei. Será feito, respondeu o guarda, assentindo enquanto esperava a ordem de Jon para atacar. Jon então montou em fantasma e avançou em direção à colina, deixando para trás o enorme exército de 35.000 homens escondido atrás dela. Eles estavam lá havia 2 dias, esperando o momento em que os Dothraki viriam procurá-los. Afinal, era o lugar perfeito para esconder grande parte do exército. Ele sabia que se aquele Khalazar Dothraki visse toda a extensão do seu exército imediatamente, eles poderiam se assustar e fugir, e Jon não queria isso. Ele queria enfrentá-los diretamente e acabar com eles ali mesmo. Ele já havia investigado a cidade que os Dothraki haviam invadido e apesar de falar a língua deles, não tinha simpatia pela cultura bárbara deles depois de testemunhar suas atrocidades em primeira mão. Jon continuou avançando, cruzando a colina até chegar ao acampamento onde os 5.000 homens aguardavam. Fantasma vestia sua armadura, preparado para a batalha. Ao lado dele, Serina cavalgava com sua armadura, o martelo apoiado no ombro. Os Dothraki, especialmente Shao Mudak, ficaram atônitos ao ver o reflexo das armaduras dos 5.000 guerreiros bem posicionados brilhando sob o sol. Mas algo ainda mais perturbador os deixou apreensivos. Uma enorme criatura branca, parcialmente coberta de metal, de pé à frente de todos. Por um momento eles se perguntaram o que era. Quem estava andando nele?
Serena olhou para John com preocupação no rosto. Você pode se machucar fazendo isso, ela disse. John deu um sorriso confiante. Deixe comigo. Vamos ver como eles lidam com isso. Ele olhou para o exército inimigo e acariciou a armadura de Ghost. Por que não vamos cumprimentá-los, amigo? O lobo gigante deu alguns passos à frente antes de levantar a cabeça e soltar um uivo monstruoso. O som ecoou por todo o deserto, alto o suficiente para ser ouvido a quilômetros de distância. Os Dothraki arregalaram os olhos, atordoados. Que tipo de criatura é essa? Eles murmuraram entre si. Mesmo à distância, eles conseguiam sentir o poder por trás daquele uivo. Nunca tinham visto um lobo tão grande, nem ouvido um uivo tão poderoso. Mas apesar do choque, os Dothraki não pararam. Eles continuaram a atacar. Agora, eles estavam a apenas 800 metros de distância. John guiou Ghost mais alguns metros adiante. Ele esperou até que os inimigos estivessem a 500 metros da colina. Essa era exatamente a distância que ele queria. Seus olhos começaram a brilhar com um verde intenso. O momento decisivo havia chegado. Os Dothraki avançaram com gritos de guerra, certos de que conquistariam uma vitória fácil contra aquele grupo, apesar da estranha criatura à frente do exército. Tudo parecia definido, até que foram pegos de surpresa quando toda a sua linha de frente de cavalos começou a ruir sem nenhuma explicação aparente. O impacto foi devastador, repleto de gritos de cavalos, homens e sons de corpos caindo no chão. Pelo menos 800 cavalos caíram, criando um caos generalizado. As fileiras atrás deles não tiveram tempo de reagir e foram pegas de surpresa, colidindo umas com as outras. O campo de batalha mergulhou em completa desordem, com os gritos agonizantes de homens e animais ecoando pelo deserto. Serena assistiu à cena, atordoada. Seus olhos se voltaram para John, que permanecia imóvel, observando os acontecimentos com um olhar fixo e intenso. Os Dothraki continuaram gritando, tentando se reagrupar. Muitos estavam feridos, alguns mortos, enquanto outros cambaleavam, confusos, olhando para o mar de corpos espalhados pelo chão. Os cavalos sobreviventes, tendo conseguido se levantar, começaram a fugir em pânico, deixando seus cavaleiros para trás. Aqueles que ainda estavam montados lutaram em vão para controlar seus animais, mas os cavalos simplesmente fugiram do campo de batalha. O que foi isso? Shao Mudak murmurou perplexo. Ele tentou se levantar, estremecendo quando uma dor aguda percorreu seu braço. Estava quebrado pela queda. Seus olhos se arregalaram ao compreender a dimensão do desastre. 2 de seus 3 companheiros de sangue jaziam mortos no chão, com os pescoços quebrados, enquanto o último, com uma perna despedaçada, gritava em agonia. Não deixem os cavalos escaparem. Depressa. Precisamos montá-los, gritou ele, tentando comandar seus homens apesar da dor insuportável. Mas seu próprio cavalo já havia partido, correndo desesperadamente em direção ao deserto. Mais de 5.000 Dothraki estavam agora sem montarias, vulneráveis e em grave desvantagem. John não lhes deu tempo para se recuperarem. Levantou a mão e apontou para frente, dando o próximo comando, enquanto seu Varg enviava a mensagem para a linha de gigantes escondida do outro lado da colina. No instante seguinte, o som de milhares de arcos sendo esticados ecoou além da colina. O céu escureceu e se encheu de flechas enormes, cada uma com mais de 1,5 metro de comprimento. Os Dothraki olharam para cima e ficaram congelados por um breve momento. Então as primeiras flechas caíram. Os projéteis atravessavam corpos como lanças, matando instantaneamente com o impacto. A matança foi brutal. O som de carne sendo perfurada e ossos se estilhaçando foi logo abafado pelos gritos de agonia e terror. As enormes flechas prendiam os homens ao chão sem esforço, parecendo mais arpões do que flechas comuns. Os Dothraki tentaram retaliar, mas mais ondas de flechas caíram, dizimando suas fileiras antes que pudessem montar qualquer tipo de contra-ataque. John observava a cena com olhos frios e impassíveis. Milhares de Dothrakis estavam sendo aniquilados antes mesmo de chegarem às linhas de frente. Pelo menos 4.000 gigantes continuavam disparando seus arcos colossais, transformando a batalha em um massacre. Shao Mudak olhou ao redor, desesperado. Corpos crivados de flechas enormes cobriam o chão, pintando um cenário de devastação total. Seu Calazar estava sendo dizimado. John levantou a mão mais uma vez e deu a ordem de cessar fogo. Pare de atirar. Os gigantes imediatamente interromperam o ataque. John se voltou para os 5.000 homens que estavam posicionados desde o início, prontos para o combate direto. Vamos, homens! Caçam todos eles e lembrem-se, não deixem ninguém vivo. Ele desembainhou sua Blackfire e instigou o fantasma a avançar, atravessando o terreno árido. Serena o seguiu logo atrás, com seu martelo pronto para esmagar crânios. Os guardas reais cavalgavam ao lado deles, seguidos por 5.000 soldados, levantando uma nuvem de poeira enquanto corriam em direção ao inimigo. Metade dos Dothraki ainda estava viva, mas estavam espalhados, aterrorizados e em completa desordem. Shao Mudak examinou o campo de batalha, agora coberto pelos cadáveres de seus guerreiros. Enormes flechas cravaram-se no chão, algumas perfurando 2 ou 3 homens ao mesmo tempo. Ele olhou para cima e viu o exército inimigo se aproximando. E no meio deles, um enorme lobo blindado, avançando direto para ele, mais rápido que os outros. Seu medo aumentou. A morte estava chegando para ele. E não havia para onde correr. Capítulo 238. Destruindo outro Calazar. Ponto de vista de terceira pessoa.
Norte, 281 d.C. Mais algumas semanas se passaram enquanto o grupo Artican continuava vagando pelas terras áridas, enquanto o grupo de milhares continuava avançando. Uma águia ecoou pelo ar enquanto John olhava para cima, vendo os animais voando sobre o grupo montados em Ghost. Havia pelo menos 200 pássaros voando ao redor, observando tudo ao redor do grupo com eles, o que resultava no fracasso de qualquer ataque inimigo ao tentar pegá-los de surpresa. John não pôde deixar de sorrir. Nas últimas semanas, nenhum Calazar tentará enfrentá-los, apesar de alguns estarem bem próximos da região por onde passavam. Em sua maioria, eles tinham alguns batedores que os articanos não conseguiam abater devido à distância, mas também não se deram ao trabalho de caçá-los. Afinal, segundo John, seria bom para que uma reputação sobre eles começasse a se formar. Afinal, eles eram um grupo vagando pelo deserto, vindo de fora de Essos. Seria interessante para os Dothraki saberem que estavam lidando com alguém que vinha caçá-los. John voltou a olhar para trás, enquanto seu grupo estava um pouco lento devido à marcha dos gigantes. Ainda assim, o número de cavalos que eles conseguiram adquirir era superior a 5.000, e seus homens agora tinham 10.000 cavalos na campanha. Eles não eram melhores que os cavalos de Artica, mas certamente John poderia retornar com um grande grupo desses animais para Artica. Talvez até mesmo armar o próprio exército de Artica até que os melhores cavalos fossem suficientes para todos no futuro, criando assim algo que ainda estavam desenvolvendo, a cavalaria. De qualquer forma, John via essa campanha militar com alguns benefícios e seu objetivo, além de eliminar a ameaça representada pelos Dothraki que invadiam as cidades onde mantinham comércio, era que em Vaz Dothraki havia algo de que ele precisava. O que você está pensando, John? A voz feminina de Serena vinha do seu lado, enquanto ela usava uma roupa que cobria todo o seu corpo, até mesmo o rosto, para se proteger do sol. Ela certamente não gostava daquele ambiente e, como muitos articenses, começou a cobrir o rosto durante toda a jornada. Não muito, John comentou enquanto eles continuavam cavalgando em um ritmo constante, mas seu olhar caiu sobre ela antes de continuar. Você deveria ir para a carroça, Serena disse John. Estou bem, ela disse antes de sorrir sob o capuz. Mas você também deveria cobrir o rosto. Sua pele está ficando mais escura. Ela riu. Eu suporto o calor mais do que qualquer outra pessoa. De qualquer forma, algumas semanas em Ártica vão me deixar pálido de novo, respondeu John. Ela sentiu e permaneceu em silêncio por um tempo, também voltando sua atenção para as águias no céu. Espero que Loki esteja bem. Já faz quase 2 luas e sinto falta dele. Ela murmurou. Ele estará. Ele está com os outros, disse John. Tenho medo de que ele comece a pegar seu dragão e voar sobre Ártica. Isso vai influenciar os outros também, ela murmurou. Prometi a ele que seu primeiro voo seria comigo. Acredito que ele vai esperar, respondeu John. Acho que você tem razão. Tenho andado um pouco sentimental ultimamente, ela murmurou. Está tudo bem. Você era assim quando tinha o Loki na barriga, disse John, olhando para a parte coberta pelas roupas. Afinal, ela estava grávida. Como Serena desejava, assim foi. Quando a gravidez foi descoberta, uma semana atrás, não representaria perigo para Serena durante a estadia deles ali, mas ela certamente foi afetada de alguma forma. Serena estava prestes a responder ao marido quando um homem se aproximou do rei. Meu rei. Ele se aproximou em um cavalo ártico enquanto John acenava para que ele se aproximasse. Afinal, era um batedor. Há um grupo de 100 Dothraki se aproximando de nós. Acredito que sejam eles que nos viram há 2 dias, disse ele enquanto John olhava para frente, assentindo. Só 100. Tudo bem. Vamos ver o que eles querem, disse John, enquanto ninguém estava realmente preocupado com isso. John esperou enquanto os homens se aproximavam, enquanto a poeira subia com os cavalos Dothraki surgindo no horizonte. Os comandantes começaram a ordenar que todos os 40.000 articanos parassem onde estavam. John esperou com seus guardas reais enquanto os Dothraki paravam a alguma distância, e então retomaram a caminhada ao ver que não eram hostis. Através dos animais, eles podiam ver o medo naqueles que se aproximavam. O que não foi uma grande surpresa quando viram milhares de homens, todos usando metal no corpo, diferente deles, instilando medo em qualquer Calazar, forçando-os a recuar em vez de enfrentar uma força tão desconhecida. Boatos sobre os Articans, conhecidos como os Homens de Metal além da água venenosa, começaram a se espalhar, e a notícia de que eles haviam exterminado completamente o Calazar de _____ chocou muitos deles. Este grupo havia sido enviado por seu Shao após saber de sua chegada às suas terras. Até mesmo alguns caos buscaram alianças para detê-los, afinal, estrangeiros não eram bem-vindos ali. Mas eles ainda precisavam ver quem eram e por que estavam ali, e foi por isso que foram convocados para fazer contato com os estrangeiros e entender seus objetivos, especialmente porque estavam se aproximando da cidade onde seu Shao, com um Calazar de 40.000 Dothraki, governava seu domínio. Eles continuaram em frente até finalmente alcançá-los, parando a apenas 20 metros de distância, enquanto todos observavam. O medo tomou conta dos Dothraki, ninguém havia mencionado os homens enormes no grupo. Havia pessoas pequenas, eles não sabiam o que eram, mas se vestiam como os outros. No entanto, o que realmente os assustou foram os homens de 4 metros de altura, algo que nunca tinham visto na vida. Um lobo gigante surgiu, quase tão alto quanto os gigantes de 4 metros, e a pessoa que o montava tinha a mesma altura que os gigantes. O que é aquilo? Que tipo de animal ele consegue montar?
Seus companheiros não conseguiam esconder o espanto diante do lobo gigante, se é que podiam chamá-lo assim. Afinal, além do tamanho imenso, ele tinha cores que nenhum outro lobo do deserto tinha. Nunca tinham visto um animal tão branco. A pessoa deu alguns passos à frente de seu exército, analisando-os. O que você quer? Ele disse na língua Dothraki com uma voz forte. Os Dothraki eram conhecidos por respeitar a força e o que se montava. Se você não soubesse montar um cavalo, não seria digno nem de piedade entre os homens. Talvez fosse por isso que havia olhares de admiração voltados para o homem que montava aquela criatura e falava com um tom tão forte quanto o de qualquer Shao poderoso. Você é o Shao deste Calazar? Perguntou o líder do grupo. Não somos um Calazar, mas eu sou o rei deles, disse a pessoa. Você é um estrangeiro. Queremos entender o que o traz ao deserto Dothraki? Estas são as nossas terras, disse ele, sem querer soar muito hostil quando havia 40.000 homens prontos para matá-lo. Estou aqui porque Khal Drogo me desafiou, e estou marchando até Vaz Dothraki para matá-lo, respondeu Jon, sem esconder a verdade. Afinal, não havia vantagem alguma em fazê-lo, e claramente a notícia se espalharia antes mesmo que ele chegasse à terra sagrada daquele povo. Khal Drogo. Eles pareceram surpresos com isso. Tinham ouvido falar de Khal Drogo querendo matar alguns estrangeiros e se preparando para uma grande campanha militar pelo deserto a oeste do continente, buscando destruir as cidades costeiras. Khal Drogo está recrutando muitos Calazares em torno de Vaz Dothraki. Ouvi dizer que ele vai entrar em guerra com Khal Moro para expandir seu Calazar, disse ele. Entendo. De qualquer forma, essa é a nossa resposta. O que será que você vai fazer com ela? Disse Jon calmamente. Nosso Shao está na cidade de Vaz Torgo, que fica no caminho para Vaz Dothraki. Conhecendo nosso Shao, Shao Zorvo, o implacável, ele não os deixará passar. Temos 40.000 homens prontos para lutar e enfrentaremos vocês, estrangeiros. Declarou ele, suando um pouco, mas ainda tentando manter a compostura. Sua missão era entregar a mensagem de seu Shao, mesmo que isso lhe custasse a vida, enfurecendo os estrangeiros feitos de metal. Entendo. Diga ao seu Shao que ele pode nos esperar. Nós o enfrentaremos e romperemos suas fileiras à força, respondeu Jon. Seria uma boa oportunidade para ver seus milhares de soldados em ação. Quando os Dothraki o olharam uma última vez e começaram a recuar, Jon notou sua esposa se aproximando. O que você vai fazer? Ela perguntou. Jon deu um sorriso antes de responder. Vocês ouviram, homens? Vamos em frente. Afinal, temos uma cidade Dothraki para conquistar antes de chegarmos perto de Vaz Dothraki. O exército ártico retomou sua marcha, avançando em direção ao seu destino. Demorou 2 dias até que finalmente pudessem ver a cidade com os próprios olhos. Era uma cidade precária, com pouca estrutura, protegida apenas por uma muralha de madeira. No entanto, os Dothraki não pareciam dispostos a se defender atrás daquela muralha. Jon podia ver suas fileiras se preparando para atacá-los assim que fossem avistados. Preparem-se para a guerra. Jon ordenou assim que os viu. Ele ordenou que seus homens garantissem seus recursos e se organizassem em linhas de batalha. No entanto, antes que pudessem completar a formação, avistaram os Dothraki atacando a toda velocidade. Aproveitavam o momento em que os articenses ainda se organizavam após a longa jornada e ainda não haviam descansado. Buscavam obter vantagem atacando antes de estarem totalmente preparados. Aqueles desgraçados. Eles não têm senso de honra. O que mais eu poderia esperar? Murmurou Jon furioso. E quando ele estava com raiva, as coisas nunca terminavam bem para seus inimigos. Ele esperava, desta vez, uma batalha justa contra um Calazar. Mas não foi isso que aconteceu. Tudo bem então. Ele disse dando um leve toque na lateral do fantasma, fazendo-o avançar rapidamente. Formem uma linha de arqueiros. E preparem outra com a cavalaria. Ele ordenou, enquanto seus homens corriam para formar uma linha defensiva. Felizmente, os Articans já estavam treinados para situações como essa. Mesmo pegos de surpresa, eles se organizaram rapidamente. Os gigantes posicionados na retaguarda começaram a preparar seus arcos enquanto se moviam para a frente do grupo. Formaram uma linha logo à frente, preparando-se para atirar. Vou segurá-los por um tempo, disse Jon, observando os milhares de cavalos avançando em sua direção. Todos puderam ver quando a primeira linha de Dothraki começou a cair em desordem a 300 metros de distância, gritos de surpresa e dor misturados ao som de cascos. A poeira subiu enquanto os gigantes já estavam preparados. Suas flechas enormes estavam sendo cravadas em seus arcos. Serena se aproximou de Jon, segurando seu martelo. Os guardas reais a acompanhavam, prontos para protegê-la. Um deles estava encarregado de liderar os arqueiros, que já começavam a atirar. As primeiras flechas gigantes foram lançadas. Os projéteis voaram em direção aos inimigos, que ainda tentavam se recuperar do caos inicial. Muitos perderam seus cavalos antes mesmo de chegarem perto do exército articano. A chuva de flechas continuou, parecendo mais arpões do que flechas comuns. Elas atravessaram os Dothraki em meio à confusão, deixando-os à mercê do terror ao verem flechas daquele tamanho. 3 ondas de flechas foram disparadas. A essa distância, os gigantes conseguiam atingir até mesmo o centro do exército inimigo, a uma distância de até 800 metros a 1 quilômetro. Assim, os 300 metros onde muitos já haviam caído facilitavam a mira e o controle de seus alvos. A força monstruosa dos gigantes fez com que as flechas atravessassem vários corpos antes de se cravarem no chão. Exatamente como aconteceu quando foram lançadas pela primeira vez.
os Dothraki começaram a entrar em pânico. Milhares de seus guerreiros foram mortos antes mesmo que pudessem entrar em combate direto. Chega, disse Jon. Quero que todos os homens montados me sigam, disse ele enquanto colocava um capacete. Ao seu comando, 10.000 cavaleiros árticos se reuniram, separando-se dos gigantes e formando uma linha ao lado dele. Jon olhou para Ghost, que já estava preparado para a batalha. Os cavalos começaram a avançar atrás dele, enquanto reforçavam suas proteções. Serena, como sempre, teimosa o suficiente para entrar na luta, também estava pronta para atacar ao lado dele, com os guardas reais quase completamente cercando-a para protegê-la. Seus 10.000 homens de Ártica também avançaram logo atrás. Os anões pareciam frustrados, pois, mais uma vez, foram deixados para trás por não terem cavalos. Mas desta vez, o inimigo era mais numeroso e estava mais próximo. Eles o seguiram, correndo pelo deserto com seus martelos e escudos, perseguindo a cavalaria ao lado do restante dos homens que não possuíam cavalos. Shao Zorvo ainda estava vivo apesar das perdas, tentando liderar seus homens enquanto seus guardas de sangue lutavam para protegê-lo contra os cavaleiros desorganizados que estavam fugindo. O Shao até tentou alcançar seu garanhão, mas este já estava longe demais. Agora, tudo o que lhe restava fazer era observar os homens caídos e aqueles empalados por flechas. Ele pensou que poderia fazer os estrangeiros sofrerem baixas lançando um ataque como aquele, mas não imaginou que o resultado seria esse. Enquanto o som de cavalos galopando ecoava atrás dele, ele se virou e viu 10.000 homens avançando em direção ao seu calazar completamente desorganizado. O lobo gigante liderou o ataque, montado naquele temido guerreiro. Como seus homens haviam relatado, era realmente uma fera diferente de tudo o que já haviam visto. E tudo o que ele conseguia ver era a criatura vindo em sua direção, impotente para fazer qualquer coisa. Antes que pudesse reagir, as garras do lobo o alcançaram, pisoteando-o no chão. Sua cabeça foi instantaneamente esmagada pelas garras da fera, enquanto o fantasma continuava avançando em meio ao caos. Os guardas reais massacraram impiedosamente os guardas de sangue do Shao. Os Dothraki nunca foram um exército altamente organizado, mas certamente sabiam como lidar com o caos. Rapidamente tentaram revidar, lançando flechas contra os inimigos. No entanto, os soldados articanos ergueram seus escudos, protegendo-se dos ataques. A formação Dothraki se desfez quando os articans atacaram suas fileiras com o lobo gigante liderando o ataque. Jon empunhava uma lança. Como o fantasma era tão grande, podia atacar de uma altura superior, massacrando os inimigos com cortes rápidos e precisos. Sua velocidade e força tornavam seus golpes ainda mais mortais, perfurando a cabeça dos inimigos com estocadas rápidas. Serena também estava esmagando qualquer inimigo que conseguisse passar pelos guardas reais, que formavam uma linha para protegê-la. Os soldados árticos não ficaram para trás. Assim que se envolveram na luta, rapidamente ganharam vantagem, apesar de ainda estarem em menor número. Jon usou suas habilidades de Varg para criar confusão entre os cavalos próximos, causando a queda de vários cavaleiros e colocando os Dothraki em enorme desvantagem. Afinal, a força deles dependia de suas montarias e sem elas, não só estavam enfraquecidos como também se tornavam uma fonte de vergonha para todos os outros. Com o moral do inimigo se desintegrando, pois eles não conseguiam entender o que estava acontecendo ou porque seus cavalos estavam reagindo daquela forma. Os flancos ainda não haviam sido atacados pela cavalaria ártica. Então, os gigantes posicionados na retaguarda, miraram nesses flancos e começaram a lançar projéteis contra o inimigo. Os 20.000 homens estavam avançando, alcançando a frente da formação inimiga enquanto começavam a invadir como cavalaria, massacrando os Dothraki que haviam perdido seus cavalos, enquanto a força de suas armas era muito superior aos araques do inimigo. Jon aproveitou o momento em que mais de 25.000 cavalos corriam descontroladamente pelo campo de batalha. Ele ordenou que muitos deles se afastassem enquanto mais e mais articanos montavam e avançavam para o combate direto. As armas Dothraki pareciam inúteis contra os soldados de Artica. Suas lâminas se estilhaçavam ou eram desviadas pela armadura de metal ancestral. Os articanos continuaram massacrando todos em seu caminho. A única coisa que os Dothraki conseguiram fazer foi tentar derrubar os soldados dos cavalos atacando os animais. No entanto, poucos conseguiram antes de serem massacrados. Matem todos os inimigos, Jon exigiu no meio da batalha. Então, o caos continuou por mais meia hora de combate. Os Dothraki começaram a fracassar miseravelmente. Finalmente cederam e começaram a fugir. Mais de 25.000 de seus homens foram mortos. A força inimiga não pareceu diminuir nem um pouco, à medida que mais e mais articanos se aproximavam. E os gigantes nem precisaram mais disparar flechas ao começarem a invadir o campo de batalha após marcharem 300 metros. Apesar de lenta, a batalha se arrastou. O terror consumiu os Dothraki sobreviventes quando viram os gigantes massacrando homens facilmente, enquanto suas flechas e armas não conseguiam penetrar nenhuma de suas armaduras. Jon observava todo o campo de batalha através de suas águias, observando do céu, mantendo controle total sobre o andamento da batalha. Ele era capaz de emitir comandos rápidos e eficazes com uma visão aérea panorâmica, reforçando posições fracas e até mesmo explorando vulnerabilidades inimigas. De qualquer forma, ele viu que o inimigo estava apenas fugindo dessa vez e levantou a mão. Vamos parar por enquanto. Ele ordenou, e seus homens interromperam o avanço, permitindo que os Dothraki escapassem. Meu rei, você está bem? Perguntou um dos guardas reais, aproximando-se.
Estou sim, respondeu Jon calmamente, coberto apenas de sangue ao tirar o capacete. Percebeu que Fantasma tinha 2 flechas cravadas na pele, perfurando sua armadura, mas o lobo não pareceu se importar. Mesmo assim, Jon queria tratá-lo imediatamente. Mas primeiro, Jon olhou para Serena enquanto ela se aproximava dele, levemente ensanguentada. Como vai? Ele perguntou. Estou bem, Jon respondeu ela. Só preciso trocar esta capa, disse ela, tirando o capacete e vestindo uma capa sobre a armadura de aço valeriano. Jon voltou sua atenção para os Dothraki que corriam em direção à cidade mais próxima. Começou a organizar suas tropas ao longo da hora seguinte, enquanto o restante do exército se aproximava. Os Dothraki se trancaram dentro da cidade, aterrorizados. Viram o verdadeiro tamanho do exército inimigo, que não havia diminuído mesmo após sofrer baixas, e perceberam que a estratégia do seu Shao havia saído pela culatra. Quero esta área limpa e quero as tendas montadas no espaço limpo. Enquanto parte das tropas queima os corpos caídos, também quero todos os Vargs comigo, ordenou Jon. Enquanto seu exército montava acampamento para organizar tudo antes de dar o próximo passo. Durante a batalha, eles conseguiram capturar mais de 25.000 cavalos espalhados pela área. Agora, apenas 5.000 articanos permaneciam sem montaria. Embora os cavalos Dothraki fossem um tanto grandes para os anões articanos, ainda podiam ser úteis. Isso significava que, finalmente, todos podiam participar das batalhas em vez de ficar apenas na retaguarda, uma situação frustrante para muitos anões. Poucos dias se passaram desde então, enquanto um Shao permanecia no meio de seu enorme calazar de 70.000 homens, com guerreiros Dothraki à sua frente. Você está dizendo que a cidade de Vaistorgo, sob o comando de Shao Zorvo, foi conquistada e destruída por pessoas vindas da água envenenada? Shao Moro disse com raiva. Sim, eles massacraram todos lá. Eles estão atrás de Shao Drogo e estão destruindo todos os Calazar em seu caminho, massacrando-os. O Calazar de Shao Mudak também foi destruído, disseram os homens. Então quem os lidera monta um lobo gigante? Perguntou Shao Moro. Sim, e nenhum cavalo pode enfrentá-lo. Ele derruba qualquer animal, disseram os homens. Então ele é um feiticeiro? Disse a Khaleesi do Shao. Não sabemos, mas eles são muito poderosos e derrubaram a cidade com os gigantes. Nunca vimos nada parecido, disse o homem. Que assim seja. Vamos ver esse grupo com nossos próprios olhos. Eles têm armas, armaduras e riquezas. Talvez possamos enriquecer com eles antes que eu mate Shao Drogo, disse Shao Moro, já que eles eram o maior Calazar entre Jon e Vaes Dothrak. Ele não acreditava que seriam derrotados facilmente e viu uma oportunidade de ganhar grande fama derrotando os estrangeiros. Mesmo que perdesse muitos homens, ainda poderia ganhar mais se todos acreditassem que ele era o garanhão que monta o mundo. Capítulo 239, Destruindo Shao Moro. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 281 d.C. O som de cavalos rugindo de dor ecoou pelo campo de batalha enquanto se chocavam diretamente contra enormes escudos de metal ancião, com 3 metros de altura. Os gigantes, firmes em suas posições, mantiveram a linha de frente contra o ataque Dothraki, impedindo seu avanço enquanto seus pés pareciam se enterrar ainda mais fundo no chão. A muralha de aço e carne mágicos resistiu ao impacto brutal enquanto os cavaleiros inimigos tropeçavam uns sobre os outros, perdendo o equilíbrio diante da defesa impenetrável, incapazes de rompê-la. O sistema de defesa Artican era extremamente poderoso e com os gigantes vestidos com armaduras pesadas, eles se mantinham ainda mais firmes, tornando impossível empurrá-los para trás. Mas isso não era tudo. Atrás deles, um segundo grupo de gigantes permanecia em posição, colocando seu peso na primeira fila para reforçar a linha sempre que necessário contra o impacto dos cavalos. Os corcéis Dothraki colidiam constantemente com os escudos, muitos tropeçando e caindo sobre os corpos já feridos que se amontoavam no chão, enquanto outros eram arremessados para longe. O som de ossos quebrando e gritos de agonia ecoaram pelo campo de batalha enquanto todos observavam os inimigos sendo jogados sobre os gigantes, continuando a cair um sobre o outro, amontoando-se em uma massa de carne ao longo da linha defensiva de 2.000 gigantes. Mantenham suas posições. Um dos gigantes, o líder do exército de 5.000 homens, gritou em sua língua ancestral logo atrás da segunda fileira, instruindo seus companheiros a manterem a linha até que a pilha de corpos e cavalos ficasse grande o suficiente. Foi então que o gigante viu o momento exato de mudar de estratégia. Após observar que o inimigo havia percebido que seu avanço havia se tornado ineficaz, criando apenas uma pilha de Dothraki mortos e seus cavalos, ele soube que havia chegado a hora. Formação de esfaqueamento, o gigante berrou. Imediatamente a primeira fileira de escudos gigantes recuou ligeiramente, criando espaço entre eles e o inimigo. Naquele momento, todos os 2.000 gigantes na frente, juntamente com os 2.000 atrás deles, agiram em uníssono, abrindo caminho antes de girar suas lanças para a frente. Os gigantes deram um passo para o lado, permitindo que a segunda fileira de gigantes avançasse para a mesma posição que a primeira, dobrando o número de gigantes sem colidir uns com os outros. Era um movimento sincronizado que eles haviam treinado dezenas de milhares de vezes nos últimos anos em Artica. Agora a defesa se transformaria em um contra-ataque contra o inimigo já enfraquecido, preso em um monte de carne. Então, quando as lanças avançaram em direção ao inimigo, o contra-ataque foi brutal. Antes que os Dothraki pudessem recuar ou reagir, atordoados e presos onde estavam, as enormes lanças dos gigantes perfuraram tudo em seu caminho.
Cavalos e dothrakis foram empalados ao alcance. Sangue jorrou pelo campo de batalha em um espetáculo de horror e eficiência, deixando apenas os gritos de agonia e lamentação de homens e feras. 4.000 gigantes estavam destruindo as forças inimigas com precisão letal. Não parem. Continuem matando-os, rugiu o líder gigante enquanto os dothraki eram massacrados impiedosamente. O rei Ártico desejava que os animais fossem poupados, mas não havia como tentar tal coisa no meio de uma guerra. Ninguém podia se dar ao luxo de tal luxo enquanto tantos cavalos, presos no caos, se tornavam vítimas junto com seus donos. O campo de batalha rapidamente se transformou em um mar de sangue e cadáveres. Os gigantes eram implacáveis, suas lanças espetando os inimigos como se fossem meros pedaços de um banquete macabro. O rei Artican observava tudo de trás, analisando o campo de batalha não apenas com seus próprios olhos, mas também através das águias que planavam nos céus. Ele via cada movimento inimigo, cada ponto fraco e cada tentativa desesperada de reverter o primeiro ataque fracassado contra seus gigantes. Esta era a batalha contra Shao Moro, aquele que ousou desafiá-lo. Estava agora em pleno andamento, poucos dias após ele ter conquistado a última cidade dothraki que havia revidado. Jon sabia que precisava avançar contra ele por todos os meios necessários para atingir seu objetivo. Até então, ele ainda não havia usado sua habilidade de controlar os cavalos inimigos, optando por se envolver em combate direto para que seus homens pudessem aprender com uma batalha real. Todo o exército Artican estava montado naquele momento, e Jon não estava apenas liderando um exército de 39.000 homens, mas também tinha 20.000 dothraki que haviam se rendido e agora o serviam em sua marcha em direção a Vais Dothraki. Para muitos era estranho ver os dothraki seguindo um estrangeiro, mas Jon fora claro, se quisessem lutar ao seu lado, teriam que seguir suas regras. Ele sabia que poderia usar esses guerreiros para lidar com os outros Calazaris, minimizando as perdas entre seus próprios soldados. A princípio, isso o ajudou a equilibrar a desvantagem numérica que teria contra os 60.000 homens de Shao Moro. Mas agora a batalha estava rapidamente pendendo a seu favor, enquanto os gigantes massacravam o inimigo. Os dothraki lutaram com ferocidade, mas não conseguiram competir com as defesas metálicas dos Árticos. Suas lâminas curvas se estilhaçaram contra a armadura de metal ancestral e mesmo quando tentaram empurrar os gigantes, apenas se atiraram para a própria morte. Naquele momento, o desespero tomou conta do inimigo. A cada movimento dos gigantes, 2 lanças perfuravam seus corpos, como espetos perfurando carne macia. Sangue e entranhas se espalharam pelo chão, transformando a área em um verdadeiro inferno. Jon e seus outros 55.000 homens ficaram parados, ouvindo os gritos desesperados daqueles que caíam sobre as lanças dos gigantes. "Quantos já derrotamos, meu rei?" perguntou um dos guardas reais, aproximando-se de Jon com um sorriso satisfeito. 20.000 inimigos já caíram. Afinal, cada gigante havia matado em média 5 homens com suas lanças, e Jon já conseguia ver o inimigo tentando mudar de estratégia do outro lado. Ele continuou falando com a guarda real. "Mas informe os comandantes dos 20 articários de cada lado para protegerem os flancos. Eles estão tentando nos cercar agora, já que não conseguem atravessar a muralha de corpos que nossos gigantes criaram", respondeu Jon, analisando o campo de batalha. Ele observou os cavalos dothraki correndo freneticamente, tentando contornar a pilha de cadáveres, mas a batalha já estava perdida para o inimigo. Shao Moro estava prestes a descobrir o verdadeiro significado do medo. Havia vários pássaros e animais perto do posto de comando, enquanto as águias que auxiliavam os comandantes passavam rapidamente informações ao rei ao ouvi-lo. Embora os comandantes fossem vargs, era pré-requisito que tivessem um assistente. Os comandantes precisavam se concentrar em sua própria estratégia enquanto monitoravam o inimigo, e os assistentes transmitiam as instruções do rei. Rapidamente, os comandos foram transmitidos, e uma nova formação defensiva começou a tomar forma em cada lado, com 20 articários, 10.000 homens no total. Eles avançaram para reforçar os flancos e garantir que a batalha não fosse perdida para os lados. Além disso, enviem os dothraki para avançar pelos lados, e os anões protegerão os flancos, já que são mais fortes, ordenou Jon, observando a formação defensiva sendo estabelecida em ambos os lados. Ao lado deles, os articanos locais também avançariam ao lado dos dothraki. Dessa forma, o inimigo seria bloqueado por todos os lados. "Passe a mensagem ao líder dos gigantes." Jon continuou, referindo-se à montanha de corpos que já havia se formado na frente do exército, pois os inimigos não estavam mais avançando ali e não podiam simplesmente passar por ela. "Quero que eles se transformem em arqueiros e massacrem o inimigo." Um homem correu para dar instruções ao líder, e os gigantes rapidamente pegaram seus arcos enormes, espaçando-se para melhor posicionamento antes de disparar suas flechas enormes. Os articanos se certificaram de que tinham tudo o que precisavam, puxando enormes barris em carroças cheias de centenas de flechas para cada gigante. Os gigantes começaram a atirar, exterminando os dothraki à distância enquanto as flechas voavam por cima da muralha de carne. A batalha rapidamente se intensificou para os flancos. Os anões, sendo fisicamente mais fortes, ajudaram os humanos articanos a reforçar esses lados, criando uma forte linha defensiva.
Sem como escapar pelos lados, Shao Moro e seu Calazar começaram a ser cercados em todas as frentes, exceto na retaguarda. Os Dothraki, percebendo o movimento, tentaram avançar pelos flancos, buscando uma maneira de pegar os inimigos de surpresa. Mas nada pôde ser feito contra as forças estrangeiras que os impediam. Jon estava satisfeito enquanto 10.000 Dothraki lutavam em cada flanco ao lado dos articanos. O rei articano não tinha apreço pelo estilo de vida Dothraki, mas sabia como usá-lo a seu favor. Aqueles que escolheram segui-lo viam essa batalha como uma chance de se tornarem parte de uma lenda. Afinal, derrotar um poderoso Calazar em batalha significava glória para qualquer guerreiro Dothraki. Entretanto, Jon deixou claro que eles só poderiam lutar sob suas regras. Caso contrário, eles encontrariam seu fim. E ele demonstrou isso. Jon não hesitou em executar aqueles que tentaram trair suas ordens, enviando um aviso claro aos demais. Agora, aqueles que escolheram seguir suas regras lutaram ferozmente ao lado dos articanos, massacrando seus antigos aliados. Shao Moro observou a muralha de corpos crescer diante de seus olhos. Flechas continuavam a cair do céu, atravessando os cadáveres na pilha inicial de carne e perfurando os Dothraki montados em seus cavalos em ambos os flancos, sem disparar as flechas com muita força. Enquanto as flechas voavam sobre a pilha de carne, alguns Dothraki e cavalos ainda estavam vivos, lutando para se libertar do mar de corpos sob os quais estavam soterrados. Mas era impossível com tanto peso sobre eles, sufocando até a morte enquanto imploravam para que alguém os salvasse. Nos flancos eles eram contidos e massacrados simultaneamente, à medida que mais e mais homens caíam. O moral entre os Dothraki que seguiam Shao Moro despencava. Pelo menos metade de seu exército já havia sido aniquilada nos últimos 20 minutos. Entretanto, o Shao ainda não tinha visto o lobo branco sobre o qual tanto ouvirá falar. Shao Moro ansiava por matar Jon Artica porque sabia que se fugisse daquela batalha sem a cabeça, seria completamente humilhado pelo resto da vida, forçado a viver na vergonha. Ele já aceitava que a batalha estava perdida naquele momento, mas pelo menos queria se livrar do líder inimigo antes que ele caísse. E Jon, naquele momento, pareceu prever seus pensamentos. Enquanto os flancos continuavam a lutar, ele organizou uma força de mais de 20.000 homens para segui-lo, deixando apenas alguns milhares para trás, caso fossem necessários reforços em outros lugares. Vamos pelo flanco, ele ordenou. Seu objetivo era claro, alcançar o líder inimigo passando por um flanco e avançando contra o centro dele por trás, cercando-o completamente. Este grupo era composto exclusivamente por guerreiros humanos articanos. Eles montavam cavalos articanos e cavalos Dothraki capturados ao longo da campanha enquanto avançavam pelo deserto. Jon estava preparando seu ataque final contra Shao Moro, determinado a acabar com a batalha de uma vez por todas. Vamos, homens! Comigo! Avancem! Jon gritou, agarrando firmemente a armadura de fantasma enquanto o lobo corria pelo lado esquerdo do campo de batalha. Seus 20.000 homens seguiam de perto, ultrapassando os gigantes que continuavam atirando flechas e exterminando inimigos sem esforço. Alguns Dothraki tentaram escalar a montanha de cadáveres para escapar, mas foram recebidos por gigantes empunhando espadas enormes. Com um único golpe, eles abateram qualquer um que se aproximasse. Os arqueiros inimigos tentaram disparar flechas, mas foram impedidos pela armadura quase impenetrável dos gigantes. Alguns tiros conseguiram encontrar pequenas aberturas, e alguns até atingiram 2 gigantes nos olhos por pura sorte. Afinal, nenhum guerreiro estava imune a ferimentos, mesmo com o melhor equipamento. Rapidamente, os curandeiros que acompanhavam o exército do Ártico, já de prontidão, correram para prestar os primeiros socorros, evitando mortes por sangramento excessivo e garantindo que os feridos pudessem retornar à batalha logo após o tratamento. Jon avançou, abatendo qualquer um que ousasse ficar em seu caminho, massacrando os Dothraki em seu caminho. Com golpes precisos, ele retalhou os inimigos de ambos os lados, abrindo caminho até finalmente romper a linha inimiga no flanco e manobrar para avançar para o centro em meio ao caos. Na retaguarda, os Dothraki já se preparavam para receber o ataque. Tentaram se reorganizar rapidamente, mas Jon e seus homens tinham a vantagem da velocidade e da força de sua cavalaria. Avançaram sem hesitar, abatendo o inimigo enquanto avançavam em direção ao seu objetivo final, Shao Moro. Rápido! Defendam-se! O inimigo está chegando! Gritou um dos comandantes Dothraki, tentando reunir os guerreiros restantes. Mas já era tarde demais. O confronto entre as forças foi brutal. Fantasma foi o primeiro a se lançar contra os Dothraki que tentavam bloquear o caminho. Um deles tentou se defender, mas foi esmagado pelas presas do lobo gigante, que mordeu o guerreiro e seu cavalo com a mesma facilidade com que lidaria com um mero rato. O ataque do lobo causou pânico nos cavalos inimigos, fazendo com que muitos perdessem o controle. Atrás dele, os guerreiros Artican seguiam Jon com fúria, pisoteando as linhas inimigas já enfraquecidas pelo caos absoluto. Por Artica, Jon rugiu enquanto erguia sua espada Black Fury, e foi o primeiro a atacar as fileiras inimigas, com 20.000 articanos seguindo atrás dele. Shao Moro, vendo que não tinha outra escolha, aceitou o desafio. Se tivesse que morrer, pelo menos levaria Jon consigo.
Ele puxou as rédeas do cavalo e avançou a toda velocidade em direção ao lobo gigante, mesmo com medo visível em seu rosto. Jon também viu isso e avançou, com os olhos fixos no líder inimigo. Shao Moro então saltou para o dorso do cavalo, equilibrando-se apenas com sua própria habilidade, e puxou seu arco. Ainda cavalgando, começou a disparar flechas em direção a Jon. Jon desviou da primeira flecha com um movimento ágil, girando seu corpo sobre Ghost. Outra flecha se seguiu imediatamente. Os Dothraki eram mestres do arco e flecha montados e podiam lançar um projétil após o outro com precisão mortal. Mas Shao Moro era um dos melhores que o deserto Dothraki já vira. Fantasma, no entanto, saltou no momento exato, e a flecha atingiu sua armadura. O impacto foi forte, mas não penetrou a blindagem protetora que cobria o lobo, mantendo Jon ileso. Shao Moro percebeu que seu ataque seria inútil e parou de atirar. Agora, ele teria que enfrentar a fera diretamente. Mas quando olhou para frente, viu que Ghost já estava muito perto. Ele engoliu em seco ao ver a monstruosidade se aproximando, sentindo o pânico tomar conta do cavalo. O animal entrou em frenesi, mas já era tarde demais. O lobo gigante deu um pequeno salto e, com um único estalo de mandíbulas, agarrou o pescoço do cavalo de Shao Moro. O garanhão caiu imediatamente, arrastando Shao para o chão junto com ele. O mundo pareceu girar para Shao Moro quando ele foi jogado do cavalo e jogado no chão. Ele lutava para recuperar o ar nos pulmões. O impacto da queda o deixou sem fôlego por alguns segundos, mas, surpreendentemente, nenhum osso foi quebrado. Tentou se levantar, ainda atordoado, e viu o lobo gigante devorando seu garanhão. Aquele cavalo o acompanhará por anos, sempre fiel, mas agora estava impotente diante da imensa e voraz fera. Shao! Shao! Seus homens gritavam ao redor dele, correndo em sua direção. Antes que pudessem alcançá-lo, foram atacados. Cavaleiros articanos os abateram com golpes precisos, enquanto os guardas reais avançavam impiedosamente. Um dos Dothraki foi atingido violentamente por um martelo empunhado por uma mulher de armadura. O impacto foi tão brutal que sua cabeça foi esmagada instantaneamente, e seu crânio se estilhaçou com a pressão do martelo. A força do golpe foi tão imensa que sua cabeça explodiu do pescoço, deixando apenas um cadáver sem vida que cambaleou alguns passos antes de desabar, enquanto seu cavalo fugia. Seus companheiros de sangue, todos eles, estavam mortos. Ele era o único que restava. Shao Moro. O som do seu nome o fez virar a cabeça. Ao olhar para o lado, viu o homem de armadura valeriana, empunhando Blackfyre, aproximando-se. O lobo gigante parou de devorar o cavalo, mas não fez mais nenhum movimento. Apenas observou em silêncio enquanto seu dono se aproximava do líder inimigo para uma luta terrestre. Jon caminhou lentamente em direção a Moro. O Shao viu que ao seu redor, a batalha continuava, enquanto os Dothraki eram massacrados. A batalha já havia sido decidida. Seus guerreiros estavam sendo massacrados pelos soldados estrangeiros vestidos com armaduras de metal. Shao Moro entendeu o desafio. Ele rapidamente agarrou seu araque caído ali perto e assumiu uma posição de combate. Morra! Ele gritou em Dothraki, avançando com um golpe vertical em direção ao inimigo. Com um movimento simples e preciso, Jon Artica cortou a mão antes que a lâmina pudesse alcançá-lo. Moro nem teve tempo de sentir a dor de perder a mão. No instante seguinte, sua cabeça foi decepada com um único golpe certeiro da espada de aço valeriano. Seu corpo desabou no chão, morto antes mesmo que pudesse compreender o que havia acontecido. Após a morte de seu líder, o moral dos Dothraki foi abalado. O que restou do Calazar entrou em pânico. Muitos tentaram fugir, mas não havia para onde correr. O massacre continuou e no final, mais de 40.000 Dothraki morreram no campo de batalha. A luta continuou por mais algum tempo, e mais pessoas foram abatidas. No final, os sobreviventes, pouco mais de 10.000, fugiram desesperadamente para o deserto. Jon examinou o campo de batalha e ordenou que seus homens descansassem um pouco mais longe do mar de cadáveres. Basta organizar os corpos e capturar os cavalos. Era uma grande colheita para levar de volta para Artica, e Jon não desperdiçaria esta oportunidade de garantir dezenas de milhares de cavalos para seu exército, que ainda carecia de montarias. Embora esses cavalos fossem inferiores aos criados no Ártico, eles seriam essenciais para as batalhas que viriam nos anos seguintes. Ele enviou um corvo para solicitar mais navios para transportar os despojos de guerra deste deserto. Ao final do dia, o exército havia montado acampamento. Os corpos dos inimigos foram queimados à distância, suas chamas iluminando a noite fria do deserto. Jon terminou de organizar tudo antes de retornar para sua barraca, onde sua esposa o esperava. Agora, eles estavam mais próximos de seu verdadeiro objetivo. Finalmente estamos perto de Vaes Dothrak. Ele não pôde deixar de murmurar de satisfação. Capítulo 240, chegando em Vaes Dothrak. Ponto de vista de terceira pessoa. Norte, 281 d.C. O mar Dothraki não estava tendo seus dias mais calmos, pois a ameaça do norte começou a ser ouvida mais ao sul, com os Dothraki que conseguiram escapar das batalhas desastrosas que tiveram com os Articans espalhando a notícia. Shao Mudak, Shao Zorvo, Shao Moro. Todos caíram em batalha diante deste inimigo que surgiu da água envenenada e agora perseguia Shao Drogo, aproximando-se de Vaes Dothrak. As mulheres conhecidas como Dosh Kalen, viúvas de caos que, como todos aqueles que viram seus caos morrerem em batalha, tiveram que vir para cá. Serviram como profetisas e sacerdotisas, desempenhando um papel espiritual e político na cultura Dothraki, mas não militar.
Então você está dizendo que alguém está destruindo calazares de 5.000, 40.000 e 60.000 Dothraki com vitórias esmagadoras? Uma das mulheres, a maioria idosa, falou. Sim, grande ancião dos Dosh-Kalen, disse o Dothraki, após correr sem parar do norte até sua terra sagrada. Desejando informá-los, ele havia sobrevivido a 2 batalhas, tendo sido originalmente parte do Calazar de Shao Zorvo antes de se juntar às forças de Shao Moro. Inúmeros companheiros fizeram o mesmo, enquanto alguns se renderam aos estrangeiros, oferecendo seus araques. Ele fugiu, não querendo fazer parte daquele grupo. Após a queda de Shao Moro, ele veio para cá para informar a cidade sagrada. Parece que você estava certo, afinal. O ancião, líder dos Dosh-Kalen, falou com uma mulher idosa entre os outros, enquanto eles estavam sentados em formação de meia-lua ao redor do jovem Dothraki. Eu te disse a mulher nomeada, relembrando a visão que tivera em um sonho. Um grande lobo branco escalará a montanha e levará o que permaneceu intocado por milhares de anos. Ela falou com um tom de mistério. O que vamos realmente fazer? Eles não são Dothraki. São estrangeiros, invadindo nossas terras para caçar o Shao mais poderoso. Uma das outras mulheres desafiou. Antes disso, diga-me, você reconhece este símbolo? A anciã se aproximou do homem, afastando-se de seu assento principal enquanto estendia um pedaço de papel, algo que Jon havia enviado semanas atrás. Esta sim está a bandeira daqueles estrangeiros. Eles a usam em suas roupas de metal, disseram os Dothraki. A mulher assentiu e retornou ao seu assento com um olhar pensativo. Ele está zombando dos Dothraki. Aquele forasteiro veio até nós sem pedir permissão. Ele é um feiticeiro, disse outra mulher com desgosto no tom. Isso é realmente suspeito, especialmente com os relatos. Diga-me novamente, Zen, qual foi a segunda parte da sua visão? O ancião se virou para a mulher que teve a visão. Nenhum cavalo pode ser montado diante do lobo branco, disse a mulher. E você disse que todos os cavalos começaram a cair misteriosamente, até mesmo os caus foram derrubados, incapazes de montar em suas montarias. O ancião murmurou. Sim, todos caímos sem nenhuma explicação, enquanto o homem montado naquele lobo branco gigante avançava com seus homens, massacrando todos nós. Apenas os Dothraki nas últimas fileiras permaneceram ilesos. Ele relatou enquanto a mulher assentia enquanto ouvia. Parece muito estranho e surreal, eu admito, murmurou a anciã, ouvindo tudo isso. Claramente era algo que ela nunca havia presenciado na vida, um grupo estrangeiro tomando a iniciativa de avançar contra o deserto Dothraki em busca de Khal Drogo. São os Artikas que Khal Drogo declarou que destruiria, então parece razoável pensar que estão tomando a iniciativa de vir aqui para destruí-lo, disse a anciã em tom pensativo. Então, seu olhar voltou-se para os Dothraki. Você pode ir, disse ela enquanto o homem saía, com as outras mulheres, mais de 40 delas, observando o ancião, em busca de respostas. Eu sei o que vocês estão pensando. Ela comentou antes que alguém pudesse falar. Mas precisamos ver o que esse estrangeiro realmente quer. Ele está vindo para a nossa terra sagrada. Ele é um estrangeiro, como você disse, ele não respeitará nossos costumes. E haverá tanto derramamento de sangue quanto morte em Vaz Dothraki. Uma mulher falou ao lado. Sim, mas não podemos detê-los agora com 2 poderosos calazares destruídos, disse o ancião. O que faremos então, ancião? Murmurou uma jovem com algum medo. Teremos que convocar o único Shao poderoso aqui, junto com os menores. Khal Drogo está perto de Vaz Dothraki, tentando conquistar todos os calazares menores para se juntarem a ele, disse o ancião. Mas esse homem que monta o lobo gigante, ele pode derrubar todo mundo dos seus cavalos. Outro comentou. Sim, se Khal Drogo cair do cavalo, será uma vergonha para o resto da vida. Mas não temos escolha de qualquer maneira, o estrangeiro está atrás daquele Shao. Vamos apenas antecipar o encontro deles, disse o ancião. Ele parece estar zombando de nós, disse uma senhora idosa e irritada. Não importa agora, reforçou a anciã. Agora precisamos enviar um mensageiro para Khal Drogo, no sul, disse ela, enquanto todos concordavam. Enquanto isso, no norte. Então está aí a Montanha dos Ossos, finalmente perto de Vaz Dothraki, comentou Jon, com o sol do deserto batendo em seu rosto enquanto analisava os picos à frente. Estavam a apenas um dia de distância. Sim, grande Shao, Vaz Dothraki está logo atrás. Um Dothraki falou. Ele usava o traje tradicional de seu povo, mas carregava uma espada de metal ancestral na cintura. Infelizmente, esta campanha militar não seria isenta de perdas. 3.000 articanos haviam caído em batalha. Sem escolha, Jon distribuiu armas aos Dothraki que desejavam substituir seus araques pelas armas que seus soldados empunhavam, e muitos aceitaram. As armaduras, no entanto, seriam enviadas de volta para suas famílias em Artica. Não me chame de grande Shao. Não sou um Dothraki. Mas é bom saber que finalmente estamos chegando. Agora você pode retornar às tropas, disse Jon no final, na língua Dothraki. O homem assentiu e se afastou, embora não estivesse muito satisfeito em ouvir aquelas palavras de Jon. Mas não demonstrou, pois aqueles que haviam ofendido Jon já estavam mortos. Você sabe que ele não será o último a te chamar assim. Serena comentou ao lado de Jon, enquanto ele suspirava. Eu sei, infelizmente, respondeu Jon. Afinal, todos o chamavam de Grande Shao, mesmo que ele nunca tivesse pedido tal título. Os Dothraki que se renderam a ele durante as batalhas lhe deram esse nome, e Jon podia ver que era um sinal de respeito por sua força como guerreiro, cavaleiro e mestre de uma criatura gigante e mítica como fantasma. Além disso, sua capacidade de derrubar qualquer cavalo apenas reforçava a crença de que ele era o garanhão que monta o mundo.
pois ele tinha domínio sobre todos os cavalos do mundo, como costumavam dizer. Alguns discordaram, argumentando que esse título deveria pertencer a um verdadeiro Dothraki, não a um estrangeiro. No entanto, o que Jon demonstrou foi além de tudo que os Dothraki já haviam visto em suas vidas. Não foi nenhuma surpresa que o tenham nomeado assim, mesmo sendo um forasteiro. Seu exército havia perdido 3.000 homens em batalhas desde que entrara nessas terras, mas ainda mantinha 37.000 soldados em armaduras árticas, enquanto 5.000 permaneciam nos navios ao norte ao longo da costa. Ele finalmente alcançava seu objetivo. O peculiar Calazar de Jon, se é que ele podia chamá-lo assim, havia se formado com 20.000 homens. Apesar de ter perdido 5.000 na última batalha, ele havia crescido ainda mais, dobrando de tamanho à medida que mais guerreiros se ajoelhavam diante dele, declarando seu desejo de segui-lo. Mas Jon havia estabelecido suas regras com clareza. Crimes que ele considerasse imperdoáveis seriam punidos com decapitação. Além disso, ele começou a libertar todos os escravos dos Calazares que conquistou. Muitos desses ex-escravos escolheram segui-lo, vendo-o como um libertador. É claro que nem todos aceitaram essa mudança, e Jon teve que lidar com o descontentamento. Aqueles que não tinham escolha, mas ainda desejavam continuar lutando ao seu lado, juntaram-se ao exército. Agora, Jon comandava cerca de 30.000 Dothraki e outros 20.000 ex-escravos, um número impressionante. Para sustentar essa nova força, ele teve que usar os recursos dos próprios Calazares que havia conquistado. Caso contrário, eles não poderiam ser mantidos com os suprimentos que ele trouxera dos navios, e saquear cidades não era uma opção para ele. Enquanto os Dothraki o viam como um grande Shao e queriam lutar ao seu lado, os ex-escravos o consideravam um salvador, quase o enxergando como algo divino. Cansado desse tipo de adoração, Jon se isolou em seu exército, lidando apenas com assuntos essenciais e evitando interações desnecessárias com esses grupos. Ele não tinha tempo para lidar com reverências estranhas vindas deste lado do mundo. Mas foi engraçado como, mais uma vez, ele recebeu o apelido de Lobo Branco, agora na língua Dothraki. Felizmente não havia lenda aqui como a de Ártica, onde o grande protetor era reverenciado em Hit. No entanto, os Dothraki começaram a chamá-lo de o Garanhão que monta o mundo, uma lenda que falava de um homem que conquistaria o mundo inteiro. Jon, no entanto, não via isso como viável. Ele não tinha nenhum desejo de conquistar o mundo, seria muita responsabilidade. Governar vários continentes ao mesmo tempo seria incontrolável mesmo para ele. Além disso, ele sabia que, com o passar das gerações, a corrupção e a ambição se espalhariam incontrolavelmente por toda parte. Um rei de Ártica teria que lidar com tudo de uma vez, e isso seria loucura. De qualquer forma, Jon voltou sua atenção para Serena, olhando diretamente para sua barriga, que havia começado a crescer alguns centímetros. Como vai? Você deveria estar no carrinho, disse ele. Você sabe que sou mais forte do que isso. Afinal, sou uma gigante, consigo suportar o deserto. Principalmente agora com nosso pequeno começando a crescer. Ela respondeu. Jon suspirou, assentindo, embora não concordasse. Seus olhos voltaram-se para as montanhas à frente enquanto se movia em direção a uma colina. Enquanto subia, analisou o terreno à sua frente, avistando apenas alguns pequenos Calazares ao longe, no máximo 10.000 pessoas. Pareciam estar se dirigindo para Vaz Dothraki, assim como ele, mas nem haviam notado a aproximação do grupo de Jon. Ele então voltou sua atenção para o mar de homens que o seguiam. O grupo Artican havia crescido para mais de 90.000 pessoas. Satisfeito com esse número, Jon reassumiu a liderança e liderou o grupo em direção a Vaz Dothraki, que ficava logo além das montanhas. Enquanto isso, no sul, Khal Drogo estava concluindo sua mais recente conquista, capturando um Calazar de 15.000 pessoas e adicionando-o ao seu próprio exército, quando um homem, que havia partido de Vaz Dothraki dias antes, finalmente conseguiu contatá-lo. O mensageiro exigiu uma audiência, alegando ter informações urgentes sobre algo que estava acontecendo no norte e sobre aquele que Drogo buscava. Surpreso, Khal Drogo chamou o homem para dar mais explicações. Os Doshkalen me enviaram para entregar esta mensagem sobre aquele que você deseja matar, disse o homem enquanto se ajoelhava dentro da grande tenda de Drogo. O Khal ergueu uma sobrancelha, intrigado. O homem então puxou um pedaço de papel e o entregou a ele. Drogo reconheceu imediatamente o símbolo desenhado nele. Era o estandarte do homem que havia sequestrado sua noiva, o símbolo de Ártica. Ele queria levá-la de volta, pois era uma humilhação para ele, e mesmo sem saber se Daenerys ainda estava com aquele estrangeiro ou não, nutria uma certa esperança de que ela estivesse. Você disse que ele vem do norte? Perguntou Drogo, agora muito mais interessado. Sim. Dizem que ele está destruindo todos os Calazares em seu caminho. Até o Khal Moro caiu diante dele. Mas também há rumores. Dizem que ele é um feiticeiro. Que ele pode derrubar qualquer cavalo à sua frente e que monta uma criatura maior do que qualquer coisa já vista no exército Dothraki. Alguns dizem que ele é o Grande Shao. Grande Shao? Impossível. Khal Drogo é o Grande Shao, exclamou um de seus companheiros de sangue, rindo com desdém ao pensar nisso. Sim, ele é apenas um estrangeiro louco que veio aqui para morrer. Zombou outro guerreiro. Khal Drogo, porém, apenas sorriu sem dizer nada. Então, levantou-se com determinação. Muito bem. Preparem-se para morrer também. Já que ele veio até nós, eu o destruirei. Espere, Khal Drogo. Você não quer nem saber mais sobre ele? Há coisas importantes que você deveria saber, implorou o mensageiro, enquanto todos pareciam ignorar a parte sobre Jon Artica ser um feiticeiro. Não importa agora.
Drogo deu de ombros, despreocupado com qualquer outra coisa além de destruir aquele estrangeiro. Sem outra escolha, o Calazar começou a se movimentar. Os guerreiros desmontaram o acampamento e partiram em direção à Terra Sagrada. Enquanto isso, Drogo deixou sua tenda acompanhado por seus companheiros de sangue, e caminhou em direção a outra tenda específica, onde havia alguém que ele queria ver uma última vez se possível. Drogo entrou e logo se viu diante de um homem de cabelos platinados, corpo extremamente magro e visivelmente enfraquecido. Sua pele revelava ossos salientes, expondo o estado deplorável em que se encontrava. A realidade era que Viserys Targaryen não estava no melhor momento da vida, estava muito pior do que nunca. Mesmo em Braavos, ele nunca havia caído tão baixo ao se tornar o rei mendigo. Ele sofreu muito nos últimos anos, viajando com Khal Drogo, que o manteve vivo apenas para extrair informações sobre como destruir seu inimigo de uma vez por todas. É claro que Viserys não fora um prisioneiro muito cooperativo. Durante sua jornada com os Dothraki, ele constantemente exigia coisas e se autoproclamou rei. Isso enfureceu o Khal Drogo, que num acesso de fúria começou a puni-lo para forçá-lo à obediência. A loucura parecia ter tomado conta de Viserys, e agora ele era mantido quase como um escravo pelo Khal. Viserys viverá seu último ano com medo e tormento. Questionava constantemente como sua vida chegará àquele ponto, mas, acima de tudo, o que mais crescia dentro dele era o desejo de vingança. Queria vingança contra aqueles que o haviam colocado naquela situação, fossem os Dothraki, sua própria irmã ou aquele maldito rei articano. Você disse que odeia aquele estrangeiro? Khal Drogo falou de repente, sabendo bem o ódio que Viserys sentia pelo homem que havia sequestrado sua irmã. Mesmo sem ouvir o nome, Viserys sabia exatamente de quem ele estava falando. Seu olhar, embora fraco, ardia de ódio, embora ele próprio não tivesse certeza se esse sentimento era direcionado ao Khal à sua frente ou ao inimigo mencionado. Você lutará em breve. Khal Drogo continuou, observando-o com desdém. Já faz tempo que quero me livrar dessa coisa. É por isso que vou colocá-lo na linha de frente da batalha. Khal falou com seus companheiros e todos concordaram, compartilhando o desejo de finalmente matar Viserys. Viserys permaneceu em silêncio, apesar de querer gritar, mas não tinha forças para isso. Conhecia Khal Drogo bem o suficiente para entender que ele fora mantido vivo apenas para obter informações, mas parecia não ser mais útil. Drogo então deixou a tenda, preparando-se para marchar com seu Calazar de 100.000 pessoas. 2 dias depois, Jon finalmente contornou a Montanha dos Ossos e avistou as terras sagradas de Vaes Dothrak. As montanhas se erguiam ao redor da cidade e, entre elas, esculturas imponentes de cavalos gigantes guardavam a entrada. Espalhados pela área, uma dúzia de Calazares podia ser vista, cada um ocupando um espaço dentro da cidade sagrada. Os Khals e seus guerreiros estavam reunidos em Vaes Dothrak, e a presença de Jon foi rapidamente notada. Afinal, um exército de 90.000 guerreiros, quase metade deles usando armadura, chamaria a atenção em qualquer lugar. Entretanto, em vez de hostilidade, Jon notou que um grupo específico emergiu da cidade e avançou diretamente em sua direção, passando por todos os outros Calazares. Nos últimos dias, ninguém ousara desafiá-lo. A visão de Jon e seu imenso exército inspirava medo. Alguns guerreiros até demonstraram interesse em se juntar a ele, mas Jon recusou. Ele não queria mais Dothrakis. Aqueles que já estavam ao seu lado logo se tornariam um problema, e ele teria que lidar com isso quando Khal Drogo morresse. Despreocupadamente, um grupo de Dothraki se aproximou, liderado por uma mulher usando um véu negro. Foi fácil reconhecê-la como uma figura feminina. Eles se moveram cautelosamente quando Jon se adiantou, ainda montado em fantasma. O grupo parou a cerca de 10 metros dele. Ao redor deles, dezenas de milhares de guerreiros observavam a cena com curiosidade. Então, a mulher deu um passo à frente e, com um brilho de admiração nos olhos, falou: "Então você é o lobo branco de quem todos falam." Jon ouviu a idosa e assentiu. "Bem, é assim que me chamam. Mas eu tenho um nome em Artica. Jon Artica, o rei articano." Ele se apresentou. "Jon Artica." "Entendo", murmurou ela. "Sou a anciã dos Dosh Kalen, líder das sacerdotisas. E vejo que você também tem uma calesia entre o seu povo", disse a mulher, olhando para Serina, que havia tirado o capacete, mas segurava o martelo de guerra. "Isso importa? Eu não sou uma Dothraki. Mas ele é meu marido", respondeu Serina friamente. "Sim, eu sei disso." O ancião assentiu e se virou para Jon. "De qualquer forma, você está aqui por Khal Drogo, não é?" "Sim. Tenho 2 objetivos aqui, matar Khal Drogo e tomar algo que está na montanha em Vaes Dothrak." Jon respondeu. A mulher estreitou os olhos por um momento antes de concordar. "Entendo. Teremos que discutir isso, mas se você entrar em Vaes Dothrak, saiba que derramamento de sangue não é permitido dentro da cidade sagrada. Concorda com isso? Eu conheço suas regras, ancião dos Dosh Kalen, e as respeitarei. Mas não tolerarei que nenhum homem ataque a mim ou ao meu povo. Você entende isso?" perguntou Jon. "Nenhum Dothraki lançará um ataque contra vocês enquanto estiverem em nossas terras sagradas. Nós os receberemos, mesmo que sejam estrangeiros", assegurou-lhe o ancião. "Além disso, podem esperar que seus inimigos venham até vocês. Já sabíamos que eles estavam no sul e informamos Khal Drogo sobre suas atividades no norte. Eles devem estar a caminho agora. Tenho certeza de que uma conversa sem morte seria um bom começo antes de qualquer batalha entre vocês dois." "Que assim seja", respondeu Jon, dando de ombros, virando-se para seus homens. "Seguiremos em frente e montaremos nosso acampamento nessa área.
Não lutaremos contra mais ninguém por enquanto. Enquanto isso, pretendo entrar na cidade. Tenho certeza de que esta mulher quer falar comigo. Ele falou calmamente enquanto seus homens começavam a se mover. O ancião assentiu e assim, Jon finalmente entrou em Vaz Dothrak. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.